Fala pessoal, estamos começando mais um episódio desse nosso podcast da VS Gold, o Papo Gold. Gui, estamos aqui com dois convidados, amigos já meus há um bom tempo, pacientes meus, mas é um papo muito interessante que a gente vai falar sobre algo que as pessoas têm pouco conhecimento, acho que algumas também têm medo, viu? Exato. E gostaria que você apresentasse, então, falasse sobre esses dois Sim. convidados. Na verdade, eu ia até falar isso, que é um assunto que eu pouco conheço, né? Claro, a gente já ouviu falar e tudo mais, só que a gente tem muita curiosidade, né? Curiosidade e dúvidas, né? Então, é um assunto extremamente interessante para a gente debater aqui, né? E esse casal sensacional que está aqui, que é o Gabriel Martins e a Fernanda, né? E aí? Gabriel, você era da área de educação física, né, Gabriel? Eu te conheci dentro da área de educação física. De Sim, repente, eu te conheço eu olhei de para anos nossa, né? atrás. Como isso aconteceu, né? Assim, Exato. essa transição, né, de áreas e ao mesmo tempo, como é que foi seu começo na área de educação física e Uhum. depois, na sequência, como você ingressou nesse trabalho. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês aqui. É um prazer falar um pouquinho da minha história, falar um pouco sobre o nosso relacionamento, sobre o meu trabalho. E em 2012 eu me formei como educador físico. E eu amo a área, né? Tanto que eu treino todo dia, eu gosto de atividade física, não é uma coisa que eu não gosto. Tive a minha agenda cheia, só que pela agenda cheia eu comecei a ficar muito mal emocionalmente. Comecei a ter burnout, crise de ansiedade, e aí os problemas emocionais me fizeram querer sair da área. E eu comecei a ficar meio decepcionado pelo excesso de trabalho. Hoje eu entendo que era por isso. E aí eu comecei a me estudando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida, aonde que eu vou. Aí eu em- procurei, né, alguns cursos, fiz o curso de coaching, fiz o curso de PNL, comecei a fazer uma transição de carreira e encontrei a hipnoterapia, né, a abordagem que eu trabalho hoje, que é a hipnoterapia, e comecei já a atender. Já fiz a transição direta ali em 2018 para hipnoterapeuta. Hoje eu trabalho como terapeuta, né, há 7 anos e pouco. E não porque eu não gostava da área, não porque não deu certo a área, mas sim porque eu estava cansado de trabalhar no volume que eu trabalhava e com todo o cansaço emocional que eu estava. E hoje eu sou apaixonado pela área que eu trabalho, que é a área de terapia, de transformação, né, de mentoria também, mentoria de liberdade emocional, que é a área que eu atuo hoje aqui em Londrina e no mundo também. Sim. Gabriel, é bem interessante você abordar esse tema sobre a questão ali do profissional de educação física e a estafa, né? Psicológica, mental, do excesso de repente, atendimentos. E eu acredito que a sua agenda na época era também aquela agenda que você acordava às 5, 4h30 da manhã, Aham, começava a atender às 6 da manhã e ia até umas 10 da noite, ou seja, você não tinha tempo para nada. exato. Era aquela loucura, né? O dia inteiro Uhum. atendendo e tudo mais. Isso foi assim, um dos fatores que te levou também para esse trabalho da Isso. hipnoterapia? Que assim, hoje, já na época eu já tinha percebido e por isso que eu procurei um trabalho que me desse mais liberdade. Um dos meus o meu principal valor é a liberdade. E o que a educação física faz com o personal trainer? Né? Acorda às 5 horas da manhã para atender às 6, atendia das 6 ao meio-dia ou até 1 da tarde, almoçava, tinha meu tempo de treino, voltava para trabalhar, terminava às 8. Eu não trabalhava até às 10, mas terminava às 8. Cara, cansativo demais, 10 horas por dia de trabalho de pé, com música na cabeça e mais de um aluno às vezes por hora. Cara, começou a ficar muito cansativo e isso me desgastou e eu me sentia preso, porque eu falava, pô, quero viajar, mas não consigo viajar. Quero visitar minha família, não consigo visitar minha família. Quero não trabalhar hoje, não conseguia não trabalhar hoje, né? Porque né, tem todo compromisso ali. Eu falei, não, tem alguma coisa errada e desse jeito eu não me vejo em 10 anos. Aí foi quando eu comecei a perceber que eu precisava fazer uma mudança. Hoje eu tenho toda essa liberdade, tenho tranquilidade, eu posso escolher meus horários, eu trabalho quando eu quero. Não que eu não trabalhe, não que eu não trabalho muito, eu trabalho bastante. Mas se eu falar amanhã eu não quero atender, ou semana que vem eu vou viajar, eu tenho essa liberdade, e isso me traz uma satisfação em trabalhar com o que eu trabalho, que é, que é o que eu sempre busquei. Sim, Né, sim. que eu amo também o meu trabalho, assim como eu amava a educação física, prescrever treino, trabalhar ali com as Sim. pessoas. Eu acredito que não é só os treinadores, né, mas a rotina do treinador exatamente tira a liberdade deles até, acho que de buscar, às vezes, muitas vezes, o autoconhecimento em coisas que vão além da sala Da sala de de musculação, musculação, né? né? Além do Então, profissional, além né? do profissional, o desenvolvimento pessoal. Eu acredito que a frustração, o cansaço, muitas coisas que o Gabriel sente, na verdade, a realidade, acho que
Pode ser que muitos treinadores A que maioria estão se aqui... identifica. Da realidade Exatamente, da grande exato. maioria, né, dos Exato. treinadores aí. E- Ah, pessoal. desculpa Exato. interromper, mas não só os treinadores, mas Aham. também toda a parte, tipo, todos os profissionais. Isso. Porque quando a gente só foca no trabalho, a gente esquece do lado pessoal ali exato. também, onde influencia as outras áreas da vida, É né? exatamente isso que eu ia falar. Então, eu acredito que muitos dos seus clientes, né, Gabriel, nesse quesito até profissional, de desenvolvimento pessoal, de algumas questões, é muito essa questão dessa frustração de Exato. algumas coisas que limitam, alguns traumas, alguns bloqueios pessoais, emocionais, que realmente reflete a isso, né? E antes da gente dar continuidade nisso, na verdade, acredito que aí o relato da tua noiva Isso, hoje, né? Agora, Mas né? é noiva, né? Noiva Isso aí. agora. Fernanda, a Fernanda, além disso, ela também passou por esse processo de terapia, né, Fer? Sim, Mas antes de você trazer esse relato de alguns bloqueios, de algumas coisas que você tinha e como a hipnoterapia te ajudou, gostaria que você realmente falasse agora quem que é a Fernanda, essa Bom, gente, influencer obrigada maravilhosa. também pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Bom, sou Fernanda, né? Eu namoro o Gabriel já há 3 anos, então acompanho de perto também, né, esse trabalho maravilhoso. E eu era uma pessoa, assim, totalmente... primeiro, eu trabalho como influenciadora hoje no Instagram, sou secretária dele remoto, né? Então a gente trabalha bem em conjunto ali diretamente com essas pessoas que chegam até nós por esses problemas emocionais. E eu trabalho como influenciadora no Instagram também. Mas isso é uma coisa que aconteceu por eu também ter me encontrado e tratado algumas coisas na hipnoterapia, porque eu não me sentia nem capaz, não me sentia perdida, então não tinha um rumo na vida, assim, né, de me reconhecer, de saber o meu valor, de saber o que eu gostava, de colocar os meus limites, não progredia nem pessoalmente, né, tipo, na minha evolução pessoal e nem profissional por conta desses bloqueios. Então, conheci o Gabriel em 2021, 2022. 22. E a gente começou a namorar, tudo, ele já era terapeuta, né? E eu analisando, olhando e admirando todas as transformações que eu via acontecendo, né? Com os clientes dele, que chegavam até ele. Eu falei, meu Deus, acho que eu quero isso também, acho que eu quero viver isso também, né? Sim. Tipo assim, por que não? Por que eu não? E é onde também pintou o desejo de fazer o processo e também passar por essa transformação. Mas conta um pouquinho o que estava acontecendo, assim, É. coraçãozinho, relacionamento. Gente, eu era uma pessoa muito insegura. Pensa numa mulher insegura, era eu. Nossa Senhora. Insegura, tipo, em relação com o namorado mesmo, com o relacionamento, insegura comigo, de não me sentir capaz, de não me sentir merecedora, de me diminuir, tipo, em relação a outras pessoas, ou em relação a alguma situação, de tipo, não é pra mim, porque não, acho que eu não mereço isso. E é isso, Era né? Era ansiosa, não dormia dormia. direito. Tipo, buscava em outras, tipo, saída, bebida, enfim, Sim. fuga pro que eu sentia. Então isso gerava, tipo, era rolê todo dia, e aí não dormia direito, e aí automaticamente no outro dia eu não conseguia lidar com a situação profissional, porque eu tava cansado, né? Carga sem dormir, não sei o quê. Então, assim, eu tava, assim, extremamente perdida mesmo. E aí, já, né, tenho 2 filhas, que não são filhas do Gabriel, mas agora é de coração, Agora né? de coração, agora são E isso eles. também impactava diretamente nelas, né? Porque como eu não era uma pessoa emocionalmente estável, eu automaticamente passava isso tudo pra elas, né? De não ser uma boa mãe, de não ser uma mãe presente, de ser uma mãe muito nervosa, muito estressada, onde eu descontava tudo nelas que, tipo, era a minha parte frágil, né? Era a minha... A verdade é que se ela não tivesse pedido para fazer terapia, provavelmente a gente não estaria junto hoje. Toda a insegurança e tudo que ela falou, né, trazia também uma sobrecarga para mim, porque ela era insegura, né? Sim, ela sim. vinha com uma necessidade, como se eu fosse suprir algo dela, só que eu não Que não era sabia. ele responsável pra... E eu não sou responsável por isso. Então, no momento, eu não lembro exatamente quantos meses de namoro a gente tava, amor, você lembra? Uns 4 Uns 4 meses. Falei, se ela não fizer terapia, ou se a terapia não der o resultado, né, que precisa ser dado ali, esperado. Eram uns 3 meses, tanto que ele demorou 3 meses pra pedir em namoro. Eu acho que ele só pediu em namoro quando ele falou, não, realmente agora dá. Tá preparado. Isso mesmo. Foi justamente aí, eu falei, cara, não, precisamos fazer alguma coisa pra ver se ela realmente para de colocar a carga em mim,
para que dê certo. Eu já estava apaixonado, eu queria estar com ela, eu já tinha certeza disso. Só que também eu tinha, só que também eu queria que o relacionamento fosse saudável. Eu sabia que precisava de algo, que algo precisava ser feito. E como é uma abordagem de terapia que, por mais que, né, muitas pessoas perguntam, mas você era namorado dela e fez terapia com ela? É isso que eu ia falar, é uma diferente, pergunta né? diferente. Que não Teve comentar isso também, né? não pode... É como psicólogo, né? De repente não vai pode nem ser tratar... amigo, né? É isso, o psicólogo não pode nem ser amigo, tal, mas a diferença é que ali a gente vai tratar pontualmente a questão dela, que vem muito do passado. Então, por mais que eu estava inserido na vida dela, eu não ia influenciar diretamente na vida dela ou no contexto de hoje, e sim a gente olhar para o passado, entender o que aconteceu, quais conflitos emocionais que estavam gerando o problema, né, que fizeram ela se adaptar para chegar nesses problemas e promover uma reeducação emocional. Então é muito mais a ver com o passado do que com o presente. Fantástico. Então a gente Por isso olha que aconteceu. isso, e aí por isso que a terapia é possível de ser feita ali, mesmo sendo namorada, tal. Então a gente já trabalhou, já fiz 2 terapias nela, né? Essa primeira, depois um ano depois, por outros motivos, mas também que ajudaram bastante ela. Mas assim, não seria nem tipo assim, não vou, se eu não fizer a terapia, eu não namoro com o Gabriel. Não daria certo com ninguém, justamente por isso. Por eu sempre transferir essa minha necessidade, tipo, como se outra pessoa precisasse suprir essa minha falta, né, de eu me sentir perdida, de eu cobrar que algo fosse suprido dentro de mim, como se fosse responsabilidade de outra pessoa. Isso acontecia, né, nos meus outros relacionamentos, e ia acontecer também com o Gabriel ou com outras pessoas se a gente não tivesse feito, sabe? E acredito que esse negócio de suprir a questão de relacionamento, muitas pessoas passam por isso, acho que muitos casais, acho que é muito comum no quesito até do público feminino, muitas vezes apegado até a parte paterna, materna, de alguma negligência do passado, enfim, isso a gente vai abordar um pouco mais profundamente. Mas o que é até interessante trazer, é que muitas vezes a terapia, digamos, né, o psicólogo, isso que é importante falar, não é para você deixar de ir no psicólogo, no psiquiatra e, né, e tudo mais. Isso aí são abordagens diferentes, mas o bacana, né, Gabriel, é que você traz que às vezes, dependendo do caso, quando a pessoa às vezes passa por terapia, com psicólogo, são coisas que a pessoa já está ali há anos, com terapeuta e tudo mais, com questões muito comportamentais, etc. Mas a hipnoterapia muitas vezes até é questão pontual, né, aguda a mudança, né? Tanto que eu tenho hoje psicólogos que indicam o meu trabalho quando percebem que o cliente já chegou num limite e que precisa ser trabalhado alguma coisa mais profunda do lado passado. Exato. Né? E agora a gente entra no ponto exatamente que as pessoas devem estar curiosas, para quem não conhece, exatamente o que é a hipnoterapia, porque, obviamente, o nome as pessoas já acham que vai estar naquele transe de hipnose. Se é de Deus, pergunta pra mim. Se é de Deus, né? Pergunta pra mim, né? Não, quando eu entro se é macumba, em contato ali o na que é. clínica, eles falam, mas tem alguma coisa, alguma relação com a parte religiosa? Não. Não tem nada a ver com isso, né? E exatamente o que é, exatamente, para realmente tirar esse mesmo, porque a pessoa não vai virar uma galinha ali que você pedir, né? Não vai. Vamos lá, primeiro, a hipnoterapia é uma terapia breve, né? Uma abordagem de terapia breve que tem como objetivo promover uma reeducação emocional. Então, hipnoterapia a gente pega o nome, né? Hipnoterapia. Terapia é a abordagem terapêutica que o terapeuta vai usar. Eu utilizo a TRI, Terapia de Reintegração Implícita. Então, como eu já falei, o objetivo é que ela seja breve, tenha começo, meio e fim, e trata profundamente a causa do problema emocional ali que a pessoa me procurou, né? O que a gente chama de sintomas ou bloqueios emocionais. Pode ser insegurança, ansiedade, insônia, padrão de comportamento, problemas de relacionamento, então Vícios, isso, comportamentos compulsivos e qualquer problema, mesmo que a pessoa pense, mas será que é emocional? Será que é terapia mesmo? Será que só o remédio vai tratar? Muitas vezes é só o corpo que se adaptou a ter aquele padrão, né? O corpo, quando eu digo corpo, é o cérebro, né? O cérebro se adaptou e o corpo, né? O cérebro faz parte do corpo, se adaptou a manter aquele padrão para sobreviver. Então, a terapia, ela vai buscar entender o que fez você se adaptar. Então, quais aprendizados emocionais que levaram você a se adaptar para ter aquele padrão. Aí, o medo maior das pessoas é a hipnose, né? Como se fosse como se a hipnose fosse
gerar o resultado. E, na verdade, é só uma ferramenta que facilita o processo terapêutico. A hipnose, ela facilita a compreensão das emoções. Quando a gente está ali na cadeira, a pessoa está de olhos fechados e um pouquinho mais relaxada, e não que hipnose seja relaxamento, mas um pouquinho mais relaxada, ela consegue se compreender melhor, entender melhor, sentir melhor o corpo. Colocar o foco para dentro de si. Isso, para que ela não, para que ela consiga entender realmente o que lá no passado gerou os aprendizados. Então a hipnose é a parte mais simples, né? E é algo que acontece o tempo inteiro, quando a gente está imaginando, quando a gente está pensando, né, no futuro ou lembrando do passado, conversando sozinho, assistindo filme. Tudo isso são momentos onde a gente está em hipnose. A diferença é que na terapia, você vai estar de olhinho fechado na minha cadeira e aí eu vou estar te conduzindo para que a terapia seja feita, né? Aí na sequência da terapia, para buscar entender o que fez você ter esse problema, o que faz você ter esse problema. Sim. Mas assim, é de uma forma totalmente consciente. Exato. Porque, né, igual ele falou, tipo, é uma natural da nossa mente entrar em hipnose, mas ali, conduzindo, mesmo assim a gente continua consciente, assim como Sim. no dia a dia, né, a gente... Assim como se a gente estivesse focado, Isso, estudando exatamente. alguma coisa. É só uma ferramenta para acessar o subconsciente ali e entrar em foco. exemplo que uma criança que eu atendi deu. Ela falou assim pra mãe dela, depois que ela saiu da sessão e tal, mãe, a gente fez um filme da minha vida. É mais ou menos isso. Imagina você assistir um filme da sua vida, Sim. de olhos fechados, e, entre aspas, foi o que a criança falou, e é uma boa explicação, porque é muito simples, e arrumei a minha vida nesse filme. Eu arrumei a minha vida nesse filme, o Gabriel me ajudou, e a gente arrumou algumas coisas. E é mais ou menos, é claro que é muito simples, foi uma criança de 10 anos que falou, e eu achei bonitinho, porque por mais simples que seja, é bem isso. É um filme da sua vida que você vai conseguir entender de onde vêm os aprendizados, por que você tem aquele padrão, por que você mantém esse sofrimento emocional, e não só o porquê, mas sim tratar profundamente isso para que você não tenha mais. Tanto que hoje os resultados acontecem, muitas vezes, né, mais de 90% dos casos, a partir da primeira sessão. Então é uma abordagem de alto impacto emocional. Na primeira sessão, a gente já consegue ter bons resultados. Não que todo mundo tem resultado na primeira, mas mais de 90% tem resultados significativos no primeiro mês ali, nos 45 primeiros dias, já após terapia, após a primeira sessão de terapia. E esse momento de atenção literalmente plena ali, focada, esse momento de hipnose é muito importante, né? Acredito que muitas vezes acho que alguns traumas, algumas coisas que foram pesadas na vida da pessoa, às vezes ela nem lembra porque por uma questão de adaptação mesmo, como você trouxe, a mente bloqueia e parece que a pessoa nem lembra que aquilo existiu. Mas, de certa forma, o comportamento e o gatilho tá lá, né? E, às vezes, tem gente que não é que não lembra. Ela lembra, mas não entende que aquilo foi tão importante. Que então, aquilo muitas que gerou, né, a emoção. Ela fala assim, cara, eu já sabia dessa história, eu lembrava disso, só que eu não entendia que isso tinha moldado tanto minha vida. Tinha uma carga. Tinha uma carga e não que só um acontecimento molda a vida inteira. Eu gosto de dar o exemplo do bolo de cenoura. Para fazer um bolo de cenoura, você precisa do quê? Não é só ralar cenoura e pronto. Tem uma série de ingredientes. Então, para que você consiga fazer um bolo de cenoura, você precisa de vários ingredientes. Para você chegar como você chegou, no padrão que você chegou, não foi a cenoura ralada, não foi um acontecimento. Foram uma série de acontecimentos que te moldaram e te transformaram em quem você é. De coisa boa e de coisa ruim. De qualidades, defeitos, sofrimentos, problemas emocionais, relacionamentos, todos os seus padrões foram estabelecidos em busca do quê? De suprir as suas necessidades. Necessidades não só do que faltou lá atrás, mas necessidades que você se adaptou para conseguir suprir. Sim. É porque tal situação gerou uma emoção, aí você viveu aquela outra situação, e aí é essa emoção, entendeu? Tipo, é uma bola de neve, você vai vivendo e vai, né? Tipo assim, você não pode mudar o seu passado, né? Porque a gente vive, não tem como voltar no tempo, mas consegue reeducar a emoção que o passado gerou, né? Às vezes até perdoar Isso. você, né? Nem às vezes só a pessoa que te machucou, alguma coisa lá, mas até você mesmo ali, né? Sim. É uma questão... Ó, um exemplo... Pode falar. Um exemplo, tipo assim, né? Eu tinha um problema com meu pai. E não tinha como apagar isso, não é? Vai apagar da minha mente, não. Eu fiz né, na terapia, a gente fez a reeducação de como isso aconteceu pra mim, como isso gerou, quais as emoções que isso geraram em mim e como eu lido isso. Quais adaptações e como eu lido com isso,
né? Então, tipo, por exemplo, hoje eu não falo com o meu pai, mas eu não sinto mais aquela raiva, aquela tristeza quando eu Aquela falo mágoa, dele, né? entendeu? Aquela mágoa, Aquela que mágoa, as né? pessoas Aquela não falam, mágoa, chamam de mágoa. antes, Que antes da normalmente as terapia. pessoas guardam, né? Isso, antes da terapia traumas. mesmo, eu não conseguia falar sobre o meu pai, sobre paternidade, não conseguia ver, tipo, uma relação de pai e filha bonita sem sentir uma dor no peito, um coração assim Sim. apertado, sabe? Tantas vezes quanto eu chorava, né? Aham, Às vezes eu sim. via uma relação de pai e filho, chorava. Às vezes eu lia alguma coisa sobre paternidade, eu ficava mal. Hoje não mais, porque aquele sentimento já não tá, tipo, doendo mais em mim, porque a Sim. gente fez essa reeducação e hoje eu aprendi a lidar de forma Sim, diferente, né? Sim. E mesmo, vamos dizer assim, então, você tem as suas filhas, né? E, de certa forma, acredito que muitas mulheres também que acabam sendo mães solos, tem essa questão, às vezes, de a figura masculina, a figura Sim, aham, paterna sim. ali, ser um bloqueio que às vezes a pessoa não entende e que muitas vezes leva essa questão da Sim, sim. frustração e Aham. realmente a mulher não conseguir ter o marido ali, mas não só o marido, mas o pai junto presente Aham, para sim. os Por exemplo, no meu caso, né, de ser mãe solo também, porque, né, gente, é importante, ao lado, a mãe e o pai são tão importantes Exato. quanto para a vida Sim. da criança, é 50% de cada um. Sim, E na relação da mãe, na posição de mãe solo, com certeza, tem muito essa cobrança. E a minha mãe foi uma mãe solo, né? uhum, Então eu tinha a ausência do meu pai, mais É. a cobrança, a carga emocional que a minha mãe, por ser mãe solo, carregava sim. e depositava sem querer, É. tipo, em mim e no meu irmão, para né? você ver que não só isso é um exemplo de repetição de ciclos, Isso. É. mas outros ciclos também se repetem em algumas questões. Eu acho que o Uhum. Gabriel pode mas trazer é. os principais assim que você vê, Gabi, no sentido assim de das pessoas buscarem o seu trabalho, buscarem a hipnoterapia e que realmente as principais dores que as pessoas têm e que elas repetem muitas vezes esses ciclos que elas querem quebrar. Tá, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de bancário, tá? É muito comum no bancário, vários já que chegaram até mim tinham algo parecido, e aí entenda que não é um diagnóstico, que todo mundo é assim, né? Tem gente que fala, mas então se eu sofri um trauma, que é isso? Não, cara, não existe diagnóstico. Cada pessoa teve as experiências dela e todo o padrão dela. Então, cada um é de um jeito. Por mais que Mas, tenha vivido a mesma é situação, isso, a mesma Uhum. situação. a eu compreensão tendo- interna é diferente. Exato. É bem isso. A compreensão interna é totalmente diferente, principalmente por conta da personalidade, a forma que você enxerga o mundo e tudo mais. Então, vamos lá. A gente tende a repetir os padrões aprendidos ao longo de toda a nossa vida. E quando eu falo padrões, a gente inclui ambientes, relacionamentos, necessidades não atendidas. Então, quando na infância, né, aí os bancários que eu atendi, muitos deles tiveram uma infância com muita pressão. Sabe, uma infância assim, cheio de carga emocional. Pais que criticavam muito, pais que eram extremamente rígidos, ou pais que eram extremamente perfeccionistas, que precisavam, tipo, que estavam ali sempre pressionando. E aí essa pessoa cresceu, aprendendo a ser pressionada e se pressionar. Ela vai vir adulta, o pai e a mãe não estão mais ali pressionando eles. Só que eles tendem a buscar ambientes que são parecidos com o passado. Ele não, nós. Né? A gente Porque tende é a o que repetir. conhece, Que né? é O o conhecido, conhecido. é isso. O conhecido é seguro. Então ele É entra aquela no dor banco. confortável, É a dor digamos. confortável, exato. Entra no banco e aí começa a ter o quê? Ataque de ansiedade, depressão. Alguns chegavam até mim já afastados por anos ali, um tempo além do banco. E aí vai ver na história justamente o que é. A gente tenta evitar o sofrimento. Como? Eu não quero repetir esse mesmo padrão de ficar sendo criticado, de crítica, mas eu faço o quê? Me coloco no mesmo ambiente onde eu sou criticado, eu sou pressionado, eu sou tensionado o tempo inteiro, só que isso faz com que você repita e mantenha ali até uma hora que dá um bug, né? O ataque de ansiedade ou a ansiedade, né? Uma forma simples de falar, o bug, porque o corpo falando, cara, sai daí, pelo amor de Deus, tá muito estressante. Sim. Eu não aguento mais sofrer essa pressão, eu não aguento mais esse negócio. E eu tento sair daqui, é o meu corpo entrando em alerta sai daí, sai desse lugar, desse banco que te cobra tanto. Sim. Só que aí a pessoa, não, mas eu tenho que ganhar o dinheiro do banco, aí ela toma remédio. Aí ela volta pro banco, o corpo fala, não, eu vou te dar mais ataque de ansiedade, não vai sair. Chega uma hora que dá depressão. A pessoa, tipo, pode perceber que a maioria das pessoas depressivas, elas entraram em depressão depois de um tempo de ansiedade. É o Certo. corpo já dando sinal, sai daí, sai daí, sai daí. Ela se pressiona, ela se coloca no, ela não resolve o problema que está sendo causado ali. E aí uma hora o corpo, desiste. O que é a depressão, cara? Se coloca no quarto aí, se tranca, cansei.
A ansiedade é vamos, luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga. Depressão, não, chega de lutar, vai, cansei, vou ficar aqui. Ficar aqui mesmo e não tem mais energia pra nada. Então é a repetição de padrão, né? O cara muito pressionado lá atrás. E aí a gente, isso não é um exemplo, não é todo bancário que é assim, mas tudo que a gente faz hoje, o podcast que vocês estão gravando, a minha área de atuação, a Fer, é tudo para suprir necessidades fisiológicas, né? Dormir, comer, ou ir ao banheiro, qualquer coisa assim, e necessidades emocionais. As necessidades emocionais, claro que para cada um tem um nível de importância, né? Mas a gente sempre vive em busca de suprir essas necessidades. E muitos comportamentos acabam sendo disfuncionais que geram sofrimento, que geram padrões repetitivos. Por quê? Porque a gente fica tentando suprir necessidades que não foram atendidas lá do passado. Então, se eu não me sentir seguro lá, eu busco lugares que me trazem segurança. Banco. Sim. Banco, segurança, o orgulho do papai, é um lugar que ganha dinheiro, tal, mas ao mesmo tempo, o lugar que me traz segurança financeira me traz uma pressão emocional e faz eu repetir o padrão. Relacionamento, fui rejeitado, então não me senti vista, não me senti amado, não me senti respeitado e me senti rejeitado lá atrás. Aí eu encontro coisas no mundo, geralmente um relacionamento, para que eu repita o mesmo padrão de rejeição. No caso, era o que aconteceu muito comigo, né? Exato. Eu buscava o mesmo padrão, por exemplo, não só com o meu pai, mas com a minha mãe também, teve uma ausência ali e tal, mas eu buscava o mesmo padrão de me sentir assim nos meus relacionamentos. Sim. E porque era aquilo pra mim, tipo, era o conhecido, era o que me deixava, apesar de tudo errado, todo sentimento errado, mas é o que me deixava segura, de tipo, nossa, eu tô vivendo conhecido, é isso que meu corpo tá acostumado, é isso que minha vida que eu mereço. É como se fosse realmente assim, você foi moldada, uma argila, uma peça, de uma forma que pra você se encaixar tinha que ser um ambiente parecido com aquele encaixe. Porque que muitas vezes a gente, né, sempre tem meme em relação a isso, ai, tá bom demais pra ser verdade, ai, tá bom demais pra mim, ah, não, vai dar tudo errado, porque a gente já tá buscando dar tudo errado sempre, entendeu? Tipo, e é isso que aconteceu comigo. A questão de se moldar é basicamente isso. O corpo entendeu que aquele é o sentimento. Só que ao mesmo tempo é uma sensação estranha, né? Certo. Que depois a gente vai chamar de rejeição, ou de me sentir rejeitado, qualquer coisa assim. Mas é uma sensação estranha aqui, que eu não quero sentir. Então eu busco evitar o sofrimento. Eu tento evitar o sofrimento fazendo o quê? Encontrando um namorado, uma namorada que faz tal coisa comigo. Que é um namorado, não interessa o que ele faz. Só que a gente tende a encontrar alguém que faz o quê? Que faz a gente sentir o que a gente sente. Então eu tento evitar o sofrimento e encontro a pessoa que faz eu sentir o mesmo sofrimento. Ah, mas aí a pessoa é perfeita. Eu atendo um monte de mulher assim. Cara, Gabriel, eu tô com um cara legal. Ele faz tudo pra mim. Só que eu já vivi tanto relacionamento abusivo, ou desde lá de trás e tal, que eu tô com esse cara e eu sou abusiva. Eu acabo tendo muitos ciúmes. Eu acabo tendo minhas inseguranças. Então, ou eu me sinto insuficiente, mesma situação. Mas o cara não mantém o sentimento de rejeição. Só que o fato de ela olhar pra ele e sentir-se inferior faz ela mesmo se rejeitar. E aí o sentimento de rejeição acontece do mesmo jeito. Aquela sensação estranha acontece igual. Não sei se ficou claro, se deu pra entender. Então, ao mesmo tempo que a pessoa não faz aquilo, ela mesma se faz pra afirmar que o cara que vai pra palestra, todo mundo aplaudiu, só feedback positivo e tal. Ele volta pra casa. Que merda que eu sou. Eu sou um merda. Por que eu sou um merda? Porque eu derrubei o negocinho do PowerPoint, porque eu gaguejei aquela hora, mas ninguém percebeu. Não, mas eu preciso... Todo mundo fez eu me sentir foda. Eu preciso me sentir um merda. Então eu vou olhar pro meu mundo e falar, eu sou um merda por causa disso, disso, disso. Eu errei nessas partes, esqueci tal coisa, pronto, a palestra foi uma bosta. Mas todo mundo gostou. Não, mas eu não gostei porque não foi perfeito. Então a pessoa, ou o mundo faz ela repetir o padrão, ou ela mesma enxerga o mundo pra sentir o padrão. Busca repetir esse padrão. Uma repetição. E faz tudo. Ela faz todo o percurso, ciclo que na verdade se torna um loop, né? Isso. É um loop constante, que a pessoa, na verdade, ela tem aquele padrão e ela repete. E se ela não tiver intervenção, aí que entra numa questão interessante, né? Porque isso tudo é a busca do autoconhecimento. Isso, para entender tudo isso, sim. A pessoa, na verdade, ela de repente vê que tem um problema, né? Lógico, daí é a terapia que vai possibilitar isso e tudo mais, só que daí é a falta do autoconhecimento também da pessoa, né? Dela mergulhar. Esse tempo que ela tem lá com você,
Dela mergulhar no passado, mergulhar no que aconteceu e tal, e ela poder refletir sobre isso, né? aham. Ela poder, assim, enxergar o que de repente leva ela a adotar esses padrões, só que muitas vezes ela sozinha ela não tem essa capacidade. Perfeito. Que é Geralmente onde o porque a gente profissional ele foge. sabe dos Uhum. padrões, né? Fala assim, ó, tá aqui o problema, né? Uhum. É essa identificação, né? Não, e geralmente porque a gente foge, né? Exato, Não a é- gente pode, exatamente, a gente da pode. mesma forma que o Eu acho teu... que é o mais difícil para a pessoa, Uhum. na verdade, ela encarar os problemas Isso, e aham. falar assim, ó, vamos ter uma Preciso. conversa aqui, eu preciso Uhum. e tal, né? É isso, né? Assim, vou falar, é doloroso. Todos os meus pacientes que iniciam tratamento são informados, ó, não vai ser fácil. Eu em nenhum momento falo, vai ser fácil e tal. Não, não vai ser fácil. Você vai dar de cara com algumas dores que vão te incomodar, você vai ficar com raiva de mim, às Sim. vezes eu vou ter que te pressionar. Sim. É igual o aluno de personal aqui. Isso. Vai ter que pressionar ele. Exatamente, Eu é. pressiono meu cliente para que ele consiga dar de cara com a dor, enfrentar a dor. Sair Sentir daquela zona de aquilo. conforto para ele poder realmente, Isso, né? para que ele consiga compreender tudo. Ele fala, a hora que termina a sessão, o entendimento é, cara, entendi porque eu tô fazendo essas coisas. Eu entendi o motivo de eu estar tendo crise de ansiedade, me sentir inseguro, procrastinar ou ter esse relacionamento. Eu entendi porque eu tenho essas estratégias que são erradas. Sim. Eu chamo para meus clientes de estratégias cagadas, tá? As estratégias cagadas, eu entendi, eu aprendi, eu desenvolvi isso para tentar evitar o sofrimento, mas faz eu sofrer. Só que aí muitos clientes, né, até falam, tá, mas e agora, o que eu faço? O que eu faço? Que tarefinha de casa, né? Porque como a terapia convencional, ela tem muito semanalmente, você vai no acompanhamento, e nesse acompanhamento você vai ter tarefas, né? Tipo, eu vou precisar essa semana fazer isso e tal. Na minha terapia, na TRI não tem. Geralmente no primeiro mês eu só mostro uma tabelinha para ele, para o paciente, falo, você vai observar essa tabelinha aqui no seu dia a dia, quando precisar. Mas, o que eu preciso fazer? Nada. Vamos ver o que acontece. Porque daí ela vai se conhecendo, vai dando nome, essa tabelinha das necessidades, né? Isso, aham. Ela vai dando nome pro que ela tá sentindo. Por exemplo, esses dias atrás tava lá com as crianças e aí tava acontecendo um negócio lá e eu tava muito nervosa com a minha filha. Ela fazia qualquer coisa, eu nervosa. Às O vezes Gabriel, eu sou ó, pega a terapeuta em casa. tabelinha lá. Às vezes eu sou terapeuta em casa. Pega a tabelinha lá. Por quê? Ali eu olhava as necessidades e as emoções. Eu conseguia dar nome pro que eu tava sentindo, porque senão a pessoa nem se percebe, né? Muitas vezes, né, a pessoa não se percebe. Só que aí o resultado, ele não vem porque a pessoa tá fazendo alguma coisa. A maioria dos clientes começa assim, nossa, mas eu já não tô mais sentindo aquele negócio. Meio que do nada. Eu falo que automaticamente você passa a não ter mais aquela sensação e a partir disso você passa a ter outras sensações. Que aí, né, igual uma cliente de ontem virou pra mim e falou, Gabriel, eu tô conseguindo ser feliz. Eu não conseguia, eu era ansiosa o tempo inteiro, nervosa, esperando alguma coisa acontecer, o tempo inteiro esperando alguma coisa acontecer, me cobrando, explodindo. Aí isso diminuiu sozinho. Na segunda semana eu já percebi que eu já não estava mais assim. Viajei com meu namorado, consegui ser feliz na viagem, o que eu não conseguiria, eu ia ficar reclamando de um monte de coisa. Fiquei mais calmo com minha filha em relação ao casamento dela lá e aí ela falou até que a filha trouxe o feedback, falou, nossa, Gabriel, nossa cliente, você tá muito melhor, mãe, e porque ela não estava explosiva, não estava reagindo da forma que ela reagia. Isso em questão de 30 dias. Deu 30 dias exatamente pós a sessão. Né? Então, nesses 30 dias ela já percebeu uma mudança muito grande. Isso que eu ia até E é isso que perguntar, né? acontece. Que é interessante isso, né? O tempo, né? Que, por É exemplo, muito rápido. é rápido. Uhum, tem cliente que, se for insônia, por exemplo, que é, né, o cliente vai sair da sessão e às vezes Sim. vai dormir de noite, às vezes não, vai dormir Sim. de noite. Já Tem senti cliente que já diferença. teve de resultado no mesmo dia, de dormir no mesmo dia, ou de não ter crise de ansiedade no outro dia. Sei. Sendo que todo dia crise de ansiedade, aí no outro dia acorda. Porque é muito pontual, né? Ali na hora da terapia é muito pontual, é direto na dor, direto dor, na. né? Então, por Literalmente isso que... cutucando a ferida. exatamente. E é por isso que é tão doloroso, né? Dói. Mesma coisa, você tá com a ferida que você vai cutucar, você vai sentir dor, né? Mas antes de sair do papo ali da estratégia cagada, vou dar um exemplo aqui. Não só isso, tá? Mas é um exemplo que aconteceu esse tempo atrás da roupa, né, amor? Que eu tava com a roupa larga, que eu tava me sentindo, né? sim, Tava com a roupa larga, nada me servia. E, Tava nossa, reclamando tipo que tava assim, roupa que larga. eu tava Eu sei magra, disso. entendeu? Aí, o que Um dia antes de ir acontece? na clínica, ela tava chorando. Então, só que daí o que acontece, João? Eu tava me sentindo, tava magra, nenhuma roupa isso serviu, há um isso ano antes atrás, de ir um lá. ano- mais sim. Tá. Tava me sentindo magra, nenhuma roupa me serve, não sei o que, nossa, que saco, toda vez que vai sair de casa era aquele, né, auê pra escolher drama, roupa, um drama. nada me serve. Beleza, o que aconteceu? Eu engordei.
Porque, não só isso, tá? Que não só porque eu reclamava da roupa, mas eu usei uma estratégia cagada, que era engordar, que era ficar, né? Tipo, cagar na alimentação. Ela não cuidou da no dieta, né? treino. Tá tava sobrando treinando, espaço não na sei o roupa, eu vou comer mais. Vou comer E mais, aí, o né? que aconteceu? A roupa ficou apertada. E aí, o que eu fiz? Socorro, João. Chegou chorando no João. Mas é só uma estratégia cagada, porque eu precisava afirmar algo dentro de mim que não, aquilo não dava certo, então eu usei uma estratégia cagada Sim. pra suprir alguma Pra resolver o pra negócio. resolver alguma Sendo que era coisa. só arrumar roupa ou comprar roupa nova. Sim. Não era? Muito E- melhor, mas não. Vou... Para você ver como muitas questões de comportamento, algumas crenças, algumas dores do passado refletem diretamente no meu trabalho e no trabalho do Guilherme. Porque muitas vezes assim, a gente vê que querendo ou não você sabe, você já foi treinador, não deixa de ser, mas a gente é sempre um meio psicólogo Aham, também com ali, né? certeza. E até trazendo o contexto até de a mulher, principalmente a mulher, né? A questão da autoimagem, sempre a questão de uma frustração. Realmente, assim, são coisas ali do passado que levaram a isso. Por exemplo, muitas mulheres que chegam a um sobrepeso, obesidade. É. E muitas vezes, né, as pessoas olham de fora, ou ela sempre teve aquela questão do feedback das pessoas, que era a menina que gostava de comer, que é a menina que não tem controle, que é a gordinha, que sempre nomes pejorativos diante a relação do peso, e isso foi alimentando. E a obesidade, o sobrepeso dela, não foi porque realmente ela era preguiçosa, porque ela não queria se cuidar, muito pelo contrário, mas porque ela foi moldada sobre isso. E chegou uma cliente esses dias atrás, uma paciente esses dias atrás, né, que tá bem acima do peso, tá emagrecendo legal. Só que ela desde pequena, o pai é sobrepeso, só que o pai tem uma frustração e o pai é gordofóbico. Ele não aceita, mas o pai está sobrepeso. Só que o pai, para descontar, para não se analisar a própria frustração dele, Contava nela. descontava nela. Descontava nela e desde pequeno. E isso fazia de uma forma que ela, tipo, o que a gente fala assim pro filho, né? Não sobe na mesa, ele vai lá e sobe. Fazia propositalmente pra acabar levando a isso. E quando ela via que ela tava emagrecendo, em várias situações quais ela já fez dietas restritivas, quando ela via que tava emagrecendo, opa, peraí, tá errado. Preciso voltar a engordar, porque E às vezes isso aqui isso não não- é, eu não posso ser assim. Não é o Eu, padrão. eu sempre fui taxado, meu pai me taxava como gorda. E isso não, às vezes não só de forma consciente, Sim. às vezes ela buscava, ele comia mais, Depois não que se ela percebe, cuidava, depois que ela depois que ela percebia, né? percebe, É o que a gente chama de estratégia cagada. Exato. Pensa, ela Exatamente. desenvolveu um padrão. Como que ela desenvolveu? O pai não respeitava. Então, quais necessidades não foram atendidas? Respeito, amor, cuidado, segurança, mais um monte de outras necessidades não foram atendidas pela admiração, pela relação com o pai. Exato. E aí, ela pode ir para dois lados. Ou ela pode ir para o lado de ter problema com comida, porque você é anorexia, né? Então é um lado, ela poderia ter ido para esse Sim. lado. Ou ela poderia ir pro lado que ela foi, que é, então vou comer. Já que de raiva, contra o meu pai, eu vou fazer isso. Exato. E aí ela vai, come. É uma tentativa de evitar um sofrimento, porque gera aquela sensação estranha, eu vou comer. Aí eu como, me sinto mal. Aí eu como de novo, me sinto mal. Aí eu como de novo, me sinto mal. Sim. E aí ela vira um ciclo onde ela tentando evitar o sofrimento gera mais sofrimento. E aí, comendo, ela engorda, engordando ela se sente mal, se sentindo mal, ela come. E aí ela vai sempre Vira nesse no ciclo. cerro. E aí a hora que ela emagrece, ela olha e fala, tá, eu não posso, porque não é o padrão aprendido. Porque dessa forma, talvez meu pai nem olhe pra mim. Uhum. Porque dessa forma, talvez meu pai, por mais que ele me critique, é a forma que ele me dá Ele amor. vê, É a forma que ele me vê, né? Sim. E se é a forma que ele me vê, vou engordar. É a Sim. forma que eu aprendi. Então tem até a parte da autoimagem mesmo, a pessoa não se reconhecer mais. Tem a pessoa que engorda e não se reconhece mais. Então ela perde um pouco da identidade dela. E tem ao contrário, se a identidade dela foi construída no sobrepeso, a hora que ela emagrecer, ela vai começar a olhar para o espelho e falar, mas tá alguma coisa estranha em mim. Não é minha identidade aqui. Então eu passo a criar estratégia para voltar para a identidade que eu aprendi também. Então eu volto o padrão, numa tentativa de evitar um sofrimento, eu faço uma estratégia cagada. Você Exatamente. entendeu? Tipo, então é mais ou menos. Não sei se fez sentido. Sim, Você conseguiu sim. entender. E sempre Isso a gente tudo vai é, assim, é uma coisa que acontece de forma inconsciente, normalmente. inconsciente, total. Ela nem tem noção disso. Não. Isso acontece desde a barriga da mamãe. A gente passa a se adaptar desde a barriga da mãe. Sim. As nossas experiências, elas fazem duas coisas. Ou elas suprem nossas necessidades, ou elas atendem nossas necessidades, ou não.
Necessidades, né, fisiológicas, como eu falei, comida e dormir e comer, por exemplo, ou necessidades emocionais. Beleza. Quando atende, é gostosinho. Quando me sinto amado, é gostosinho. Mas, quando não atende, eu sinto uma sensação estranha. Essa sensação estranha é o sentimento, que a gente coloca o nome, né? Com 1 ano, a gente não sabe o nome do sentimento, mas a gente já sente. Depois a gente dá um nome. Mais velho, a gente, me senti rejeitado, ou me senti triste, me senti com raiva. Então, eu dou um nome pro sentimento. Muitas vezes, quando eu não tenho uma necessidade atendida e tenho sentimento, eu crio uma estratégia cagada. Exemplo, eu não comi, então não almocei, passei o dia inteiro sem comer. Geralmente o adulto fica como? Nós que temos crianças, a gente sabe que a criança fica irritada, pra caramba, fica insuportável, uma criança com fome fica chata. Com fome só. Até o adulto fica, né? Então você vê o adulto fica chato. Sim. Você que atende atleta, o atleta no período de restrição, Fica dando treino, ele dá um tapa na cara. Exatamente. Mas por quê? Necessidade não está sendo atendida, gera sentimento. E qual que é a estratégia? Cagada. Por quê? Porque você não tem que ficar irritado. A estratégia inteligente não era ficar irritado, seria comer. Né? Claro que o atleta é outra coisa. Mas uma pessoa que não almoçou e está irritada, qual que é a estratégia correta? Comer uma barra de chocolate, uma pizza, ou se está na dieta, manter a dieta. Manter a dieta, mas não aí dar uma patada na noiva, dar uma patada no treinador, no nutricionista. Por quê? Porque a estratégia é cagada. Se a gente está falando de uma necessidade fisiológica, a necessidade emocional acontece a mesma coisa. Quando eu, com a Fer, não sinto que ela supriu ou atendeu minha necessidade, eu tenho um sentimento. Se eu não estou consciente disso e não comunico de maneira inteligente, não criamos juntos uma estratégia inteligente, eu posso, sei lá, numa estratégia cagada, fazer algo, dar uma patada nela, ser grosso com ela, né, de alguma forma maltratá-la, e isso vai fazer com que o nosso relacionamento fique cada vez mais distante. Sim. Isso eu estou falando de necessidades do presente, só que isso faz com que a gente, na nossa vida inteira, vai criando estratégias cagadas para atender as necessidades, mas no final das contas, sempre é estratégia cagada. Sim. Que são os padrões negativos, não sei se fez sentido. Sim. No relacionamento, é assim, vou contar o que assim, cara, 100% dos casais que eu atendo, eu não faço terapia de casal, mas eu atendo muitos casais, né, homem e mulher separados daí. Tá? Hoje eu vou, Certo. já comecei a fazer algumas terapias de casais, mas antes eu não fazia. 100%. Mulher, não está sendo atendido em algumas necessidades. Meu marido é muito ausente, meu marido trabalha demais, e eu me sinto sozinha, eu sinto que ele não colabora, eu estou me sentindo sobrecarregada. Então, o que acontece? Estratégia cagada da mulher. O cara chega em casa, o cara chegou em casa tarde, trabalhou demais, ela tá com um bico desse tamanho. Não fala por quê. Não sabe por quê. Exato. Não sabe. Pede ajuda a hora que pede, não pede ajuda, manda de um jeito militar, vai lavar louça, vai não sei o quê, vai. O homem tá cansado e Porque quer só descansar, trabalhando, né? Então... E aí quer descansar. Então a estratégia cagada da mulher, que era a estratégia correta, seria comunicar, pedir, informar da maneira correta, para os dois encontrarem uma estratégia inteligente. A estratégia cagada dela faz o quê? Faz o homem ficar com raiva. Aí o homem com raiva, porque também não foi atendido as necessidades dele, porque ele estava querendo descanso, ele estava querendo paz, ele estava querendo chegar em casa e ter um abraço, ter carinho. Ele se sentiu E às vezes no respeitado. dia o chefe encheu o saco dele. Ele vem, Aí a chefe enche o saco em casa dele, também não faz nada que a mulher tá mandando. Aí virou um pé de guerra. Um choque. Aí o homem não. O homem tá, já estamos aqui já na cama, vamos transar. Vamos transar. A mulher recusa, necessidade não atendida. 100% dos homens estiverem assistindo esse podcast que a mulher recusou, acordou no outro dia puto, não acordou puto. Todo mundo acorda puto. Mulher recusou, no outro dia, cara, você já tá o pior dia da sua vida. Não é? Pode falar a verdade. Aí vem o ciclo sem fim, porque daí ele vai não atendida. ficar nervoso, Exatamente. vai tratar mal. Os dois, na verdade, estão, né, numa situação complicada. Aí a mulher não recusou, não aceitou por quê? Pô, tava cansada, também tava puta da cara. também. Porque ele não tinha lavado a louça. Porque ele não tinha lavado a louça. Exatamente. E aí, no outro dia, o cara já falou, eu vou trabalhar também até mais tarde. Eu nem vou voltar pra casa, pô. Não vou nem almoçar, vou almoçar fora. E aí ele começa, as estratégias cagadas começam a afastar o casal. Isso. Porque necessidades não foram atendidas. Isso a gente tá falando de adulto, né? Sim. Tá falando de adulto. De adulto, Que- exato. E parece um comportamento infantil. Mas todos nós nos relacionamos e a gente sabe que a gente já fez isso, os exemplos que eu dei. Se a gente puxar exemplo aqui o tempo inteiro, eu vou dar um monte de exemplo de muitos casais que nós já fizemos, que você já fizeram. Por quê? Porque é do ser humano. Sim. A partir do momento que necessidade não é atendida, a gente vai ter um sentimento. A estratégia ela pode ser cagada ou não. E é por isso que é importante o autoconhecimento. Isso, Porque se você tem, Autoconhecimento. se você tem essa Exatamente. consciência do que você está sentindo, você
tendo consciência, você sabendo comunicar, não gera o conflito. Porque, por exemplo, você não lavou a louça, ou você só, sei lá, só quer sair, você não me dá atenção. Poxa, não cobra assim. Entra a parte da comunicação Aí de vem a tipo, comunicação assertiva. Né? olha, eu tô me sentindo sozinha, queria muito que você tirasse um tempinho pra mim. Olha, eu tô me sentindo sobrecarregada. Será que você pode lavar a louça hoje pra mim, por favor? Eu duvido que se a mulher pedir desse jeito, o cara não vai levantar e vai lavar a louça. Sim. Duvido. E muitas vezes você entende o seguinte, assim, exato, o dia foi exaustivo, as filhas deram trabalho, foi exaustivo de fazer várias tarefas em prol da família, ou da mulher que também trabalha. Sim. Além da Fica mulher muitas mais vezes cansada. trabalhar, ela cuida da família, cuida de tudo, Sim. porque o homem, muitas vezes, a gente consegue fazer bem uma coisa só, né? Então Eu vou vocês falar uma fazem coisa, bem, no nosso né? caso é um pouco diferente. O Gabriel é mais multitarefas do que... Então, assim, às vezes, de realmente assim, putz, o homem chegou cansado também, estressado, muitas vezes por um dia, foi um pé no saco, o trabalho e tudo mais. E o da mulher também foi, né? E o homem é aquele cara introvertido, implosivo. O cara não vai compartilhar. Até mesmo assim, muitas vezes vocês não vão poder resolver pra gente, então não tem por que Nem que a vai gente. compartilhar. A gente não vai compartilhar. Vocês vão resolver o problema? Não vai. Então, Uhum. assim, não compartilha. A gente não compartilha. Mas a gente vai implodindo até o momento Que história. Exato. A mulher tem mais facilidade nessa questão de comunicação, mas quando ela não comunica, mas ela afirma aí é pior ainda. Então assim, putz, nossa, hoje a Antonella e a Lorena, nossa, deram um trabalho, não sei o que, etc. Meu dia foi assim, bati o dedinho na quina e não deu certo a gravação e não sei o que. Nossa, meu dia foi um pé no saco, Gabriel, e não consegui fazer tudo o que eu precisava fazer dentro de casa. E, nossa, tô muito cansada, muito estressada. Você pode me ajudar? Eu e o Gabriel, ao mesmo tempo, né? Eu tô com o Gabriel, Sim. mas eu me viria nesse caso também, caso a Daiane fizesse essa questão. Além do meu dia também ter sido assim, mas envolve aquela questão até daquela empatia, né? Sim, De, claro. Tipo, não, claro. E de Exatamente. companheirismo, O que parceria. você quer que eu faça? Porque o homem, quando tá principalmente assim, dificilmente vai falar, a gente vai chegar e aí, como que foi o seu dia? Uhum. A maioria dos homens não. A maioria É o normal, Eu normal. chego em casa e quero sentar no sofá e ficar A gente quer meus 20 20 minutos quieto, em assim, né? silêncio. Silêncio, E aí- quieto e só, né? Sem nada, né? E aí, Atrapalhando. Ah, você ela falou- chega, senta no sofá, liga a televisão. A gente nem tá nem prestando atenção na TV. Exatamente. A gente tá num momento Você tá num momento, parece que é um vegetativo, assim, ó. resetar Tipo do, assim, né? você nem pensou que tava fazendo, foi muito Não. automático, porque você só queria relaxar. E aí é tão automático que às vezes realmente, pô, tem uma louça pra lavar, tem uma coisa pra fazer. Aí a Fernanda não. Esse dia eu falei pra ela, você tem que falar pra mim, vai fazer tal coisa. Ou vai. É. Por quê? Porque às vezes eu tô no meu momento vegetativo ali, e a Exato. maioria dos homens tem, né? Entende Sim. esse momento. É normal. E aí a Fer se sobrecarrega e não comunica. Só que beleza, hoje ela vai lá e faz. Amanhã hoje ela eu vai lá e prefiro faz. Só que eu penso, pô, daqui 5 anos, ela vai estar jogando esse negócio na minha cabeça, uma Sim, louça na minha sim. cabeça, ao invés Aham. de falar pra Exato. fazer. Então, de alguma forma, é preciso comunicar justamente para que hábitos novos sejam criados também. Sim. Para que o casal entre num alinhamento onde, pô, eu não preciso. Ah, mas ele deveria fazer, porque eu ouço das minhas clientes. Ah, mas ele deveria saber disso. Não, cara, o homem é diferente de você. Ele não vai saber. Esse é o X da questão, né? Esse é o grande problema. Uma crítica, às vezes, a Daiane, minha esposa, assim, você precisa ser mais intencional. Eu falei assim, mas intencional com o quê? Eu posso ser intencional com várias coisas. Não, mas tipo, proativo. Mas assim, eu falo assim, amor, eu não tenho a mesma percepção das coisas que você tem. E realmente, eu tenho esse diagnóstico do déficit de atenção, realmente assim, você precisa ser muito literal, até muitas vezes lúdica comigo, para eu poder Pra conseguir entender. entender. Porque senão eu não vou entender e eu não vou fazer. Aí envolve aquelas situações assim, pô, mas você não pediu? Mas eu não preciso pedir. Mas assim, eu tinha muito precisa. disso, sabe, João? Eu tinha muito disso. Tipo, Sim. o Gabriel falava, mas por que você não pediu, por exemplo, eu ir lá lavar a louça, tirar o lixo? Não, cara, porque pra mim, tipo, você sabe o que tem que fazer. Não, porque o tempo dele é diferente do meu, Diferente do seu. obviamente. Então, Exato. assim, a importância que eu dou pra aquele negócio, às vezes, não é a mesma importância que ele dá. E isso a gente tem que entender, Exato. né? Porque, assim, poxa, pra mim é inadmissível, por exemplo, eu cozinhar com louça na pia. Isso, tipo assim, eu não consigo Eu também cozinhar não. com louça na pia. É, Mas pro Gabriel, ele joga a louça de lado e consegue mexer ali tranquilamente. pra mim não é inadmissível. Entendeu? Porque o nível de importância que eu dou pra aquilo é Sim. totalmente diferente, Diferente do dele. Só que, lógico, que não pode ser só do meu jeito e não pode ser só do Da jeito mesma dele. forma, por exemplo, até da academia, amor. Uhum, isso. Pra mim, tipo,
Eu treino 7 vezes por semana. Não, É é inadmissível. inadmissível. Não treinar. É um negócio que, cara, eu preciso treinar. Eu gosto. Se eu sentir que ela tá Mas me quantos cobrando anos de você voltar. treina? Desde os 15 anos. Ele treina desde os 15 Não, anos. fora Eu os passei esportes, né? 29 anos da minha vida sem treinar. Então é muito diferente. Diferente, é né? totalmente Exatamente. diferente o Nunca tinha nível de entrado numa academia na exigência. minha Grau de vida. Pô, o importância grau de totalmente importância. diferente. Quando ela fala pra mim, você vai voltar que horas? Tipo, no sábado? Cara, eu já Às vezes não é uma cobrança, entendeu? Exato. Às vezes não é nem Vai uma voltar o cobrança. quê? O que você tá falando? É só um ajuste de Não, rotina ali mesmo, sim. mas É o ele único já dia que fica. eu posso treinar, sabe? Tipo, Exato. e aí, claro que é muito importante. Eu moldo meu dia para treinar. Então, Sim. eu acordo 5h20 da manhã, 5h10 da manhã. Eu, no sábado, eu já me programo. Teve de sábado eu acordar 6 horas da manhã, 5h30 da manhã para treinar, em corrida, sei lá. Então, eu moldo meu dia para treinar. O dela é o contrário. Só que, o que já aconteceu no nosso relacionamento? Eu cobrar demais ela dos treinos, Sei. igual ela me cobrava de lavar a louça. Isso. Só que de um nível que ela nunca. Não que ela nunca vai chegar, mas que é muito mais difícil ela chegar. Porque Por quê? não é o conhecido pra mim. Porque eu Não é o nunca padrão. treinei. Sim. Eu nunca comi certo. Gente, eu fui comer certo agora com 28 anos, com 27 anos, quando eu comecei a namorar o Gabriel. Porque a minha vida era porcaria. Minha vida era. Nunca tinha entrado numa academia na Ela não vida. sabia o que era proteína. Eu não que sabia a carboidrato. diferença de proteína e Era carboidrato, tipo pra isso, ter uma isso noção. daí, tá? Sei. Entende? Então, assim, pra mim isso foi muito difícil. Tanto que ele brinca comigo: olha, só deu certo porque você tem um coração ensinável. Porque eu estava disposta a me adaptar também ao estilo de vida dele, porque eu Sim. entendi que isso também era bom pra mim, né? Mas não é. E aí gerava essa cobrança do lado dele, de tipo, você tem que treinar, você tem que sentir isso quando tá treinando. Tipo, ontem mesmo eu mandei uma mensagem pra ele, porque esses tempos atrás a gente veio treinar junto. Ele falou: sabe por que você não gosta de treinar? Porque no intervalo você pega o celular, você não curte o seu treino. Aí eu falei: poxa, mas você quer que eu sinto o que você sente na academia? E não vai dar isso, porque eu não vou sentir o que você sente na academia, é totalmente diferente. Aí vim, né, tendo agora, né, toda a rotina de treino, de alimentação, de me cuidando, tô vendo os resultados, já é um incentivo a mais. E aí eu não tô pegando no celular, tô vindo porque eu quero estar aqui. Sim. E aí ontem eu mandei pra ele: nossa, agora eu realmente tô sentindo o que você sempre falou pra mim, porque eu É. tô querendo estar aqui, né? Mas eu Porque- parei de cobrar ela. Mas ele parou de me cobrar da forma errada, né, amor? Na verdade. Isso. Mas Ele aí comunicou. acho que é o Assim, ponto, né? É o ponto incentivar, isso. crucial, né? Isso. Que assim, Ele eu parou de acho que cobrar da forma da errada. forma errada, né? Porque assim, o casal, no geral, acaba não tendo diálogo, né? E a compreensão, porque na verdade o casal ele tem que ter a compreensão do papel de cada um e ao mesmo tempo também do diálogo para poder se resolver, né? Isso, exato. Na questão até mesmo, por exemplo, de a rotina de cada um, né? Você entender a rotina de cada um e respeitar essa rotina. Isso. Como ele falou, ele gosta de treinar, ele molda a rotina dele em cima do horário que ele tem de Aham, treino, sim. de se cuidar e tal. Já você não. Então ele não pode te cobrar nisso e nem você também tirar dele isso, né? Exatamente. E essa compreensão que eu acho que falta, né? As pessoas criam uma expectativa achando que tem que ser de acordo com o Exatamente, que elas daí- querem, mas não é assim que funciona. Não, e aí o jeito que a gente fala, né? O jeito que eu cobrava ela era errado, por quê? Porque eu cobrava do jeito que eu me cobro. Do jeito que eu Exatamente. cobraria do Até essa questão do treino, por exemplo, você já treina há muitos anos, a visão que você tem de treino é totalmente diferente dela. Ele chega pra treinar, ele curte o treino, ele sim. curte, ele tá focado, ele mergulha no treinamento. Você vai aprender isso com o tempo. Por quê? Porque é uma coisa nova pra você, Ai, é graças uma a Deus, eu experiência já tô nova. aprendendo agora. Mas assim, e aí ele me cobrava de forma errada, exatamente como você tá falando. Porque, tipo, como você não vai treinar? E não sei o Sim. quê. Ó, se você ficar baranga, eu te largo. Tipo assim, uma brincadeira assim, que era na brincadeira, Sim, mas sim. eu levava pro lado, tipo, pessoal, entendeu? E aí, o que que eu fazia? Ficava com raiva, aí que eu E não não ia. Sim, aí pegava raiva do negócio. Então a gente. Pelo a amor de gente- Deus. É igual a A gente louça, é- se ela mandar errado, eu vou ficar com raiva, eu vou Você vai se eu varrer isso, lavar, eu vou exatamente. quebrar Aí uns agora, quebrar o que que é o negócio? Como você falou do respeito da rotina do outro. Hoje, né, agora a gente tá morando junto, então Sim. isso facilitou também um pouco, porque agora ele entende assim: poxa, vou cobrar do jeito certo e vou ajudá-la a encaixar isso dentro da Encaixar rotina. isso, né? Porque antes, por exemplo, eu não conseguia encaixar, tipo, trabalho fora, criança, casa, nananã, com o treino, porque eu não tinha esse tempo, eu não tinha 1h30 no meio do meu dia pra vir. E eu só podia vir enquanto as crianças estavam na escola. Aí agora a gente morando junto, ele me cobrando da forma certa, só que com o apoio, tipo, olha, ele tá vindo mais cedo na academia pra que eu consiga vir de manhã antes dele entrar pra trabalhar. Então, poxa, eu tô te apoiando aqui, ó, não tem por que você não ir, ó, é importante pra mim. É importante pra mim você treinar. Poxa, é importante pra você e é benéfico pra mim. Então, poxa, vamos juntar as duas Vamos coisas junto e- também, vamos tentar encaixar um Isso, treino outro exatamente. juntos, né? A gente Isso, ir na academia exato, juntos e tal. e aí Isso é a importante, comunicação assertiva pra não gerar conflito, né? Exato. E realmente assim, a gente
fala até engraçado, até cômico, né? Mas a gente tem os mesmos comportamentos que nossos filhos. Sim. Então, assim, vai cobrar de forma errada, vai Vai fazer fazer o birra. contrário, vai Aham, fazer sim. birra. É inacreditável Exatamente como a gente isso, criança, né? né? Porque o sentimento e a necessidade ali de uma criança Assim. é a mesma de um adulto, só que a gente Exato. tem que saber lidar de forma melhor. Exato, exatamente. Assim como a gente fala para os nossos filhos, quando a gente vê que eles estão aprendendo a lidar com as emoções. E a gente não, infelizmente, a gente não aprendeu a lidar com as nossas Isso. emoções. Por isso E a que gente a tá gente aprendendo, aprende muito com as crianças também, porque a gente Exato. tem que aprender a lidar hoje, Exato. adaptar pra passar. E é o que eu achei super legal esses dias que eu vi vocês postaram, até o Gabriel numa lousa Aham. explicando pra, não Chegou sei a se era ver pra esse Tonton, vídeo? Não vi. pra Lô, até, assim, até é importante compartilhar essa questão, né, até essa situação, mas assim, até como nós pais podemos incentivar e de que forma a gente pode trazer uma comunicação assertiva para que nossos filhos também possam compartilhar qual que é aquele sentimento Isso. que ele tá sentindo. Que eles porque... comecem a se conhecer também, se perceber. Só que às Exato. vezes o que acontece, tipo, a gente só aprendeu que isso aqui chama microfone porque alguém um dia repetiu, aí a gente, opa, é microfone. Falou errado nas primeiras vezes e depois acertou e a gente fala microfone. Então, as emoções é a mesma coisa, às vezes a criança, ela só tá fazendo a birra, que a gente chama de birra, né? Tá fazendo ali o barulho todo. Só que ela nem sabe o que ela tá sentindo. Ela nem sabe o que tá acontecendo. Ela não... Ah, mas o que você tá sentindo? Não sei. Porque a criança realmente não sabe. Ela só tá chorando, Ela gritando, só tá sei lá. sentindo. Sentindo uma tá. coisa estranha. E aí, a coisa estranha que ela sente, a sensação, gera o quê? Estratégia cagada, que é a birra. E a estratégia cagada, ela vem por quê? Porque necessidades não foram atendidas. O que eu sempre falo? Aí, né, estratégia para nós pais. Abraça, beija, vê, entende? Você prefere isso ou prefere aquilo? Sei lá, você prefere um abraço ou prefere que eu fique aqui do seu lado? Quer um carinho ou você quer ficar no meu colinho? Você dá opções para a criança escolher e entender qual que é melhor. Aí ela entendeu o que é melhor, ó, da próxima vez, você já pede isso em vez de fazer isso. Né? Você já pede o colo em vez de fazer a Tá birra. chorando, Isso, né? em vez Tá de você berrando. ficar triste, ou quando você perceber que você tá com essa vontade, vem, me pede. Então, e aí, né, voltando pro adulto. Por que é importante fazer isso com a criança? Porque dessa forma vai diminuir a quantidade de estratégias cagadas que ela vai desenvolver lá atrás. Lá na atrás, não, frente. lá na frente, né? Lá no Desculpa. Com padrões ruins. Porque quanto mais você atender as necessidades de uma criança, mais plena ela se desenvolve. E ela estando mais plena, menos estratégias ruins ela vai desenvolver também para a vida adulta. Então ela vai se tornar um adulto mais funcional mesmo. Exato. Com relacionamentos melhores, se sentindo mais seguro, mais confiante, um adulto que tem, que se sente capaz de fazer algo, Sim. né, que tem a coragem muitas vezes de ir para cima Sim. da vida, né, de fazer o que tem que ser feito. Tudo por quê? Porque na infância todas as necessidades que iam trazer essas sensações foram atendidas. Né? Então, e aí por que nós temos problemas hoje? Porque essas necessidades não foram atendidas no nosso passado. Exato. Por exemplo, esse negocinho da louça aí que o Gabriel fez explicando pra Lorena, ela fez uma birra na hora de dormir. Só que ela tava sentindo, tinha acontecido uma coisa com o pai dela, enfim, tava sentindo falta. E ela, sim, teve o sentimento de, tipo, saudade, angústia, tristeza. E ela só gritou e chorou e fez o pampeiro pra eu dormir com ela. Só que eu não tava entendendo o que era. Eu só tava falando, meu Deus, eu também tô cansada, eu também quero dormir. Sim. E ela chorando, eu quero que você fique aqui, você é injusta. Não. Ela só queria, assim, se ela tivesse explicado o que ela tava sentindo, tipo, mãe, eu tô sentindo assim, eu só quero um abraço. Mãe, dorme aqui comigo, por favor, porque eu não quero ficar sozinha. Porque ela me explicou o que ela queria. E é isso que o Gabriel tava... Porque é o que a gente faz também, então a gente só explode porque a gente não comunica, não se percebe pra entender o que tá... Que é isso que eu tava... Tipo, ela tava sentindo tristeza, saudade do pai, ela tava sentindo isso, só que ela não explicou, mãe, eu tô sentindo isso, eu quero que você fique aqui comigo. Ela só... E aí gerou o caos todo. E isso acontece com o adulto também, quando não comunica da forma É o que certa. mais acontece com os adultos, né? Exato. Faz essa leitura, acaba explodindo, brigando, muitas vezes berrando, né? Fazendo, agredindo assim verbalmente. Aham. Assim. Isso. E assim, Gabi, adultos mimados. Vamos falar sobre isso. Que é onde envolve, acho que muitas vezes, essa questão. O que é importante? A gente suprir essas demandas, essas necessidades emocionais da criança da forma correta, né? Não substituí-las por algo que seja um prazer momentâneo, né? Minha filha tá fazendo birra, então eu vou ligar a TV para ela parar de chorar.
a minha filha tá fazendo escândalo no shopping, eu vou comprar um brinquedo pra ela calar a boca, né? Que é onde vai moldando a criança. A criança sabe que se eu fizer isso, eu vou Ela ter vai- aquilo, e a criança nunca se frustra porque ela não sabe receber ou não. Isso, exato. E agora, os adultos que não sabem receber ou não. Como que é receber esses adultos? E muitas vezes, acredito que talvez muitos homens babacas dentro né, com comportamentos cagados, digamos Aham. assim, nessa questão. Até, Tá, muitos vamos lá. até, não sei se poderíamos dar até narcisista, digamos Aham, assim. tá. Então vamos falar, eu chamo de bunda mole, né? O cara ali Isso. mais mimadão, o cara que ele acaba tendo, né, comportamentos ali que são de relacionamento abusivo, muitas vezes esperam muito do outro e só cobram da outra, né, da Não parceira. assume Ou responsabilidade. não assume responsabilidade, ou é aquele mimadão mesmo, meninão que nunca cresceu e tal. Tá, a gente olha para a mesma explicação. Provavelmente, né, quando o cara mimado, algumas necessidades foram atendidas, né, de amor, muitas vezes, às vezes não de amor do jeito que ele precisava, de abraço, carinho, mas o amor com presente e Um tudo amor mais. comprado. Só que outras necessidades não foram trabalhadas, também faltou gerar algumas necessidades, tipo autonomia. Autonomia Responsabilidade. é necessidade, confiança. Como que você vai criar uma confiança numa criança? Deixando ela fazer sozinha, dando autonomia Autoestima. para ela. Autonomia pra ela. Então, aí a criança, né, vai se desenvolvendo sem autonomia, sem sentir confiança, achando que sempre alguém vai fazer por ela, porque aí também ela aprende isso, né? Então alguém vai suprir essa necessidade para mim, e sempre eu espero que o outro faça, e nunca sou eu o responsável por isso. Eu não sei fazer, ou eu não tenho coragem de fazer, ou eu posso fazer o que eu quiser, porque aí os pais também, muitos pais acabam errando no sentido de bota o videogame e deixa o moleque jogar videogame à vontade, sem parar o tempo inteiro. Eu já atendi cliente que a mãe deixou o moleque parar de estudar com 15 anos, por falta de pulso firme, Pulso firme. né? Então, por falta de pulso firme, aí o cara tem 30, com 30 anos, eu não consigo parar no emprego, eu não consigo... Cara, mas nunca te Mas tá lá ensinaram jogando também. videogame, Mas tá lá entendeu? jogando videogame. Isso, exatamente. É. Esse cara É joga um eterno videogame. adolescente, né? Eterno adolescente, mas o que é? A responsabilidade dele hoje é dele. Sim. Só que é muito desafiador para esse cara. Por qual motivo? Porque lá atrás não foi ensinado. Sim. É como se... pensa, eu gosto de trazer sempre os exemplos da educação física, né? Pensa numa pessoa que tem um problema muscular ali, de um músculo subdesenvolvido, um músculo que não se desenvolveu porque não foi treinado. E os outros músculos estão até treinados, mas um não tá. Vai demorar muito mais tempo para você treinar e chegar no mesmo nível dos outros músculos, né? Então, é a imaturidade que é emocional. Essa imaturidade é porque a mãe e o pai não treinaram ele da maneira correta. Basicamente por quê? Porque supriram necessidades de maneira errada, porque não tiveram a condução correta, e esse adulto se torna disfuncional, né? Não tem funcionalidade, ele não consegue agir no mundo adulto ou viver no mundo adulto com as próprias responsabilidades. Só que, dessa forma, aí ele também passa a olhar para ele como, em alguns casos, né? Que aí muitas vezes é o bunda mole ali que acaba tendo comportamento narcisista, não que ele seja, mas justamente por quê? Porque ele também não tem a maturidade para se relacionar. Sempre o outro é o problema, o outro deve alguma coisa para mim, o outro ou a outra, né, quando é num relacionamento amoroso, que tá errada. Eu sou perfeito. Eu sou o filhinho da mamãe que manda aqui, eu não tô nem aí. É do meu jeito. É do meu jeito, né? e pronto. Justamente porque essa criança, né, ou esse adulto, melhor dizendo, cresceu com tudo do jeito dele. Com tudo acontecendo do jeito que ele queria. Nesse contexto, você vê que tem um conflito de gerações, no sentido, eu falo assim, do pessoal mais novo, agora, eu digo, essa geração, que a gente chama de geração Z, né? Seria o pessoal que foi muito mimado ou criado numa situação que não saiu ali um pouco da zona de conforto, que os pais, de repente, fizeram e tiveram esse comportamento. É o pai que prometeu um dia assim: eu não vou fazer a mesma coisa que meus pais fizeram. Exato. Aí o cara, por medo de sentir culpa, de se sentir culpado ali, culpado, colocando limites, colocando Isso, ali, frustrando o filho e tudo mais, faz de tudo. Exato. E aí a geração... Porque a gente vê muito isso hoje, né? Isso, que é a geração que não suporta a frustração. Isso. A geração que não suporta nada que sai do escopo ali confortável para ela. E não quer fazer nada, porque falam que é a geração não quer fazer nem, nada. eles falam hoje. Nem, Não quer Nem estudar, nem estuda, nem trabalha, nem faz não nada. quer trabalhar. Justamente. Mas vem da culpa dos pais.
Sim. É o Exato. pai e a mãe que é responsável por essa criança, né? Que, certeza. na verdade, A conduzir, conduzir. né? Mas Conduzir, justamente, é. na maioria das vezes é por isso. Uhum. Nossa, minha infância foi muito ruim. Então eu vou fazer a melhor infância pro meu filho. Só que aí, nessa melhor infância, eu não vou frustrar, eu não vou mandar, eu não vou fazer nada que frustre essa criança. Então eu não ensino nada que é da vida. É. Mas, Porque a infância é treinamento, cara. É. A criança Claro, tem que ser treinada pra exatamente, vida. tem que ser treinado pra Muitas vida, vezes, né? né? Eu sou mais o coração mole de casa. Ela é a Então- mãe, né? Mãe geralmente Mas aí entra, Então- né, a relação do pai e mãe, né? Que é a Isso, diferença. Que eu mas- acho que daí Aham. a falta da figura paterna Aham. justamente é isso, né? Uhum. Até por isso eu vejo muitas mulheres aí que são que estão, né, solteiras, divorciadas e tal, que têm filho, elas colocam muitas vezes o filho para fazer atividades mais voltadas para o masculino, no sentido, vai fazer uma luta, Aham. ou vai fazer para ter contato ali, É no importante. caso, para ter um embate, para poder ter a questão de uma representação masculina, já que não tem casa. Sim, ó, É eu, por ideal exemplo, isso daí. né? eu, por Aham. exemplo, né, quando a gente começou a namorar, a minha filha tinha 5 anos, 4 anos, né? E a menor tinha 1. Então, eu já tinha vivido mãe solo 4 anos e depois com 2 com mais 1 ano, né? Gente, eu e as crianças, a relação hoje, as crianças é uma, depois que o Gabriel entrou na nossa vida, outra, por conta da figura Por conta da figura dentro de masculina, casa. exatamente. Tipo, é onde tá acontecendo, sei lá, uma birra, uma situação que eu tô tentando ceder, ou tentando conversar, ou tentando ir pro lado mais mole, e ele falou, tá falado. Na primeira hora que ele falou, E tá muitas falado. vezes que a gente percebe, como a mãe, querendo ou não, também passa mais tempo com a criança, Uhum. certas cobranças da mãe não têm o mesmo peso para a criança como a Sim. cobrança do pai. E exatamente, por exemplo, quando eu falo, Luísa, não, Não, e pronto. É não. ela para ali na hora. Quando a Daiane fala, não, a Luísa não. Porque é tanto não o dia Aham, inteiro, ela às fala, "É só vezes. mais um." É, só mais um, Só né? Então, assim, e eu tô trabalhando e tudo Aham. mais, e muitas vezes vem exatamente aquela questão do não mais Mais firme, grave, né? Com a voz, né? aham. Com a voz. Obviamente que a gente né? vê casos que o pai é mais mole e a mãe É, mais eu não, rígida. eu sou Só em que- certos casos, mas assim, Aham, sim. Só que, por exemplo, tem vezes que isso acontece lá em casa, eu falo, cara, qual que é a forma? O que que você fez? é, E às vezes ele não fez nada, Nada, só a né? forma Às vezes eu de... falo Só a A imposição, maioria das vezes né? eu falo Da assim, forma como ele falou, vamos ali é conversar. Em A gente certas senta, coisas- eu converso, Mas e o fato de porque conversar. nesse caso, por exemplo, de maternidade solo, como a gente tá falando, entra a parte da sobrecarga e da culpa materna. De exato. tipo, às vezes não punir, às vezes não ser tão rígido, às vezes porque a gente já acha que a criança tá sofrendo por aquele cenário, porque tá, não é, já sente falta do pai, não sei o quê. A gente tenta não jogar isso pra criança. Uhum. Mas de forma errada, porque a gente Sim. acaba, né, errando nesse ponto da parte de aprendizado, de Uhum. limites, enfim, pra não, por conta da culpa que a gente carrega, né? Sim. Sim, Nesse caso, e voltando um pouco sobre essa geração, esses futuros adultos que vão estar extremamente frustrados e não vão saber perspectivas, muitas questões, é aquela questão realmente, vou fazer diferente do que o meu pai e que minha mãe fizeram, porque eles foram muito carrascos comigo. Mas de repente você repara a vida desse adulto que é um novo pai, que é uma nova mãe. É uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa disciplinada, uma pessoa com princípios, com valores. E muitas vezes vem só aquele trauma de alguns momentos. Meu pai era muito rígido, mas não que ele não me amava, né? Mas assim, esse ponto é interessante porque realmente, assim, às vezes é aquele perdão que precisa fazer, tipo, eu sei que era a forma que meu pai podia. ele fez o melhor Sabia. do que dava Aham. pra fazer. E a gente, às vezes, entender isso, perdoar, mesmo que a pessoa esteja presente na vida ou não, mas se perdoar diante essa situação é extremamente importante, porque eu falo assim, pô, se eu sou esse adulto que eu sou hoje, eu sou essa mulher que eu sou hoje, foi também pelos pais que eu tiveram, independente de como eles foram. Sim. E pegar os pontos que, isso aqui que eles fizeram me forjou ao que eu sou, e eu preciso levar isso para meus filhos, mas eu preciso aprimorar, preciso ajustar. Sim. Então, algum comportamento eu posso melhorar. Não vou ser aquele carrasco que não vai dizer um te amo pro meu filho. Não, eu vou dizer eu te amo quantas vezes for necessário, até ele ficar com vergonha. Eu falei assim, ai, para, sabe? Mas que ao mesmo tempo tem aquela firmeza que os pais tiveram, porque porque senão fica exatamente, eu não quero fazer totalmente diferente do que meus pais fizeram, dá o videogame, dá o não sei o que, dá o celular, e deixa, e come e tal, e de repente chega no consultório, quando às vezes eu atendo um adolescente, por isso que eu até não gosto de atender, porque
não quer nada e também é culpa muitas vezes do pai, né, dos pais em si, porque realmente assim, não tem perspectiva de nada, vai. Por quê? Porque não precisou ter esforço nenhum pra nunca, nada. Nada. A comida chegava até, o computador tava ali, o E a videogame tava frustração ali, inexistente, né? A pessoa não passa tem, um nunca sofrimento, passou não por tem nenhuma nada. frustração, né? Exato. Então é algo que realmente É bem complexo. É bem é bem complicado. complexo e preocupante, né? Mas dentro desse contexto também, Gabriel, de hipnoterapia, de algumas questões, algo que é muito comum que nós vemos também é a questão dos vícios, né? Não só vício em bebida, vício em jogos de apostas, mas vícios que realmente levem a pessoa a vários vícios, digamos, né? E a questão do vício dentro da perspectiva da hipnoterapia, o que que a gente pode trazer dessa abordagem? Sempre segue a mesma linha. Necessidade não foi atendida no passado, sensação, e aí na tentativa de evitar essa sensação estranha, a pessoa cria uma estratégia cagada. Pode ser o vício em Sim. pornografia, pode ser o vício em drogas, pode ser o vício em traição, pode ser o vício em treinar, pode ser o vício em, sei lá, qualquer outra coisa. Doce, Sim. comer demais. O vício, ele é só uma estratégia cagada que entrou para tentar evitar o sofrimento que estava acontecendo ali. Ah, mas da onde vem? É pela ausência? É por necessidade não atendida. Não existe um diagnóstico, né? Tipo, ah, todo mundo que é viciado é porque teve esse problema aqui. Não. O ser humano é biopsicossocial. Bio vem na parte genética, né? Psico vem tudo que a gente viveu no passado, e social vem do que a gente está vivendo agora. Não só vivendo agora, né? Mas todos os ambientes. Então, tem gente que vai para droga, para cocaína, por exemplo. Por quê? Porque no ambiente, na vida dela, que ela foi inserida, teve oportunidades de ir para cocaína. Teve outro cara que foi pro álcool. Por quê? Sim. Porque na vida dela o álcool estava mais Presente, né? possível, Possível, né? presente. Mais ali, mais à disposição. Teve outro que foi para pornografia, porque foi talvez inserido nisso em algum momento. Mas Então, aí, óbvio que ela se permite porque ela busca isso, uma fuga, Isso, encontra sim, nisso, uma talvez, Isso. numa. A maioria das pessoas, elas vêm, tipo, pra tratar vício, achando que o vício é porque, por exemplo, né, tipo, a vício em cocaína, é só a parte química. Cara, a parte química é a parte fácil. A parte química, da cocaína já é um pouco mais complexo, mas a parte química do problema é o mais de boa comparado com a parte emocional, com o vício emocional. O vício habitual também, né, que anda junto. É químico, hábito e emocional. Para tratar um vício, a gente tem que pensar nesses três. E aí vai depender de cada vício, né? Então, Sim. tem os gatilhos que são criados, que geram um hábito, né? Então, é o fumante que fuma em determinadas horas bem específicas, o homem que se masturba em determinadas horas bem específicas, mas todos os vícios vão cair nessa mesma explicação. Alguma não, né? Várias necessidades não foram atendidas, essa pessoa, pela sensação estranha ali, buscou formas de tentar evitar o sofrimento, ela encontrou o vício como uma forma de tentar evitar o sofrimento, só que toda pessoa que tem algum problema de vício, ela tenta evitar o sofrimento com o vício, quando ela faz o vício ali, quando ela cheira a cocaína, quando ela se masturba, quando ela trai, quando ela usa o vício ali naquele momento, ela depois tem a bad. Ela sente de novo aquela sensação que ela tentou evitar. Que é o que a gente falou agora há pouco, que é o ciclo. Ela entra num ciclo onde ela tenta evitar e cai de novo no sofrimento, e ela usa mais, e ela faz de novo, e ela faz de novo, ela faz de novo, ela faz de novo, ela faz de novo. Só que isso gera muito sofrimento. Porque alguns tentam parar, né? Então eu vou parar. Eu vou parar e a pessoa não consegue, porque é um negócio que é muito mais forte que ela. É o padrão aprendido. Então o cérebro ele vai fazer a gente dar um jeito de fazer. Ah, mas é porque a pessoa é fraca, é porque a pessoa é, né, eu atendo muitos homens que traem, né, tem problemas de traição, problema com traição e pornografia, né, ou masturbação. Ah, mas é mau caráter, é não sei o quê, cara, a sociedade vai falar, é normal a sociedade julgar disso, mas na verdade essa pessoa só desenvolveu uma forma de tentar evitar o sofrimento, então é uma estratégia que ele desenvolveu. Eu não julgo como errado. Não que esteja certo, mas não é que ele é errado por causa de não, Não é questão tem um de problema. caráter. Isso, não é questão de caráter, é porque tem um problema envolvido aí que você aprendeu a fazer isso. Vamos resolver Mas esse não que negócio. seja certo, né? Não é, né, que eu sou a favor disso, mas tanto que eu trato vários homens com esse tipo de problema, justamente por quê? Porque isso gera um sofrimento muito grande. O cara chega pra mim, Gabriel, já tentei parar disso, cara, e não dá. Quando eu vejo, eu tô fazendo. Tipo, eu amo minha mulher, eu não quero fazer Nossa, isso. homem com sim. traição, vários assim, tipo assim, bastante mesmo.
eu amo minha mulher, eu me sinto um idiota, um merda, só que é algo que quando eu vejo já aconteceu, e aí eu saio daquele túnel que eu entrei, e aí eu falo, cara, o que eu tô fazendo? Aí eu tento parar de novo, só que aí 2 dias depois, é muito rápido, eu já tô sofrendo de novo com a mesma coisa. Então, porque é o vício e o padrão aprendido ali justamente para tentar evitar o sofrimento. Uhum. Fez sentido? Você entendeu? Sim. Sim. E a gente vê esse vício em várias coisas também, né? Vamos dar um exemplo. Até o próprio vício em trabalho, vamos dar um exemplo. Muito O que me exato, levou, exato. Verdade, tem, o né? que me levou, Muito. por exemplo, à depressão há 2 anos atrás, foi um burnout, uma exaustão mental. Por quê? Eu e o Gabriel, a gente trabalhou junto por um bom tempo no mesmo consultório. Da mesma forma que o Gabriel trabalha bastante, o Gabriel veio. A gente era os primeiros a chegar muitas vezes os últimos a sair ali e bem tarde. E bem tarde. E era algo ruim? Não, era extremamente. Era um tesão, era assim, se fazia um negócio. Claro. Exato, nossa, exato. Mas assim, o que eu percebi a questão muitas vezes do trabalho excessivo, que eu compreendi isso, esse autoconhecimento extremamente importante. Porque realmente sempre tive aquela figura paterna do meu pai que trabalhou muito e tudo mais, é um cara bem sucedido e etc. E porque ele trabalhou e sempre fez as coisas acontecerem na vida dele. Mas da mesma forma, meu pai ele não me educou, porque são pais separados. Sim. Né? Meu pai é um pai presente, me deu tudo que eu precisei, né? É um cara que é uma das minhas referências, mas nunca houve aquela validação, né? De tipo, desde dizer uma afirmação positiva, ou dizer eu te amo, ou alguma coisa assim. Então, qual que é a questão? O cara é a minha referência. E ele, eu preciso trabalhar e trabalhar. Já, por exemplo, do lado da minha mãe, sempre teve muita afirmação de amor. Você é o melhor, você não sei o quê, você é o mais lindo, eu te amo e não sei o quê. Então, o que eu percebia? Eu tive que encontrar formas de trabalhar e várias coisas para, de certa forma, suprir uma validação, daí era de outras pessoas, e essa validação tinha que ser da figura masculina. Então sempre foi dos mentores, das pessoas que eu trabalhava, das pessoas que eu trabalhava. Então, putz, eu preciso ser muito foda nisso, porque a pessoa vai, pô, você é foda. Mas ao mesmo parabéns, mas foi rápido ali, só que tipo passou aquela sensação, putz, agora eu preciso fazer mais alguma coisa. Então eu nunca dizia não. Então, ao mesmo tempo que eu atendia, eu dava aula, eu trabalhava com um monte de coisa e fazia um monte de coisa e e da mesma forma que às vezes aí minha esposa me validava com uma coisa, mas não tinha tanta importância, porque eu já tive essa validação da minha mãe, né? E foi me levando essa exaustão. E o prazer que eu tinha maior não era dentro de casa. Era do trabalho. Porque o vício não é só Exato. uma coisa ruim, né? Não. Mas trabalhar é bom. Exato. Ficar milionário é bom, só que tem que. Aí vem o equilíbrio, né? Claro que para ficar milionário, para ter sucesso, vai precisar de desequilíbrio. Precisar trabalhar muito. Mas tem que ter o equilíbrio de entender, cara, não, calma aí, tô em casa, minha família tá lá e eu tô aqui trabalhando, não tô conseguindo viajar, não consigo fazer nada, né? Exato. Eu começava Ou quando a ficar... chega em casa não consegue desligar do trabalho e dar atenção pra família. Eu começava a ficar ansioso, estressado numa sexta-feira, perto da noite, por quê? Porque final de semana eu ia ficar em casa. Eu não ia me sentir produtivo. Então, quando eu estava em casa, minha cabeça não estava em casa. Tava no que eu posso fazer e de fazer mais pra eu continuar me sentindo foda e as pessoas me falarem que eu sou foda. E olha o ciclo, né? Porque daí a sua família, a sua filha, a sua esposa sentia. Exatamente. Você não estava presente, não estava ali, mesmo quando no caso não estava, né? Exatamente. Exemplo perfeito, necessidade não atendeu. Meu pai não atendeu minha necessidade. Eu entendi, e aí a estratégia é cagada, trabalhar. Então eu vou buscar no outro a validação. Só que você já é um adulto, teu pai não precisa validar nada, você não tem que validar nada, não precisa de nada de ninguém. Mas você tá buscando, só que você fica buscando. E aí é uma estratégia cagada que poderia ter feito você sofrer mais, né? Poderia ter piorado a situação, mas você teve ali um momento que você conseguiu entender, né? E o entendimento foi muito saudável. E você fala, cara, não preciso disso mais. Posso parar, posso desligar, posso desacelerar. Não que eu vou trabalhar, não que eu não vou trabalhar, né? Eu vou ter o equilíbrio. Exatamente, exatamente. Hoje eu trabalho muito menos, só que muito mais produtivo. Mais produtivo, né? E, nossa, direcionado. Né? Aí foi onde realmente as coisas assim. Aí foi onde houve a retomada do meu casamento, onde hoje o nosso relacionamento é extremamente maravilhoso. Então, assim, são coisas que realmente, assim... E uma coisa, com certeza, que você deve ter feito, e agora, quando você está com a sua família, você está com a sua família. Momento presente. É o momento presente ali, né? E esses dias atrás eu vi um podcast também e eu peguei essa frase, tipo, às vezes
Como que é a frase que eu falei? Às vezes, a mulher dos seus sonhos está na ausência do marido que você tá sendo. Uhum. Ou o inverso. Às vezes, o marido do meu sonho tá ausente, tá escondido na mulher que eu tô sendo, entendeu? Sim, Porque, então, exato. às vezes você via a Daiane, por exemplo, de uma forma que, na verdade, você tava errando pra ela não te atender também, né? E aí, Exatamente. E aí vira Próximo aquele daquele jeito, né? conflito, né? É o conflito. Exatamente, exatamente. Eu tinha que estar no meio de pessoas também da mesma forma, mesma viciadas em trabalho e tudo Mas mais. é assim, porque você vai que era um encontrar ambiente, pessoas- era a minha Cracolândia. Era a minha Cracolândia, tá no meio de Exatamente. outros É. viciados em trabalho. Exato. Mas é Exatamente isso mesmo. isso. Você vai aonde Não, mas você tem encontra- identificação, ninguém é mas Você viciado em uma precisa coisa nesse- sozinho, estar só nesse a masturbação, ambiente. só que você fica, Aí- você não vai compartilhar com ninguém. Aí você Mas do olhava, resto, cara. daí você olhava, putz, minha esposa tá cuidando da minha filha, tá ligado? Mas mas ela não tá produtiva. Aí Ela você não cobra dá- ela, aí dá você pra cobra ver, ela, né? não, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso. E não é isso, É. entendeu? Então, assim, É, hoje, ok. realmente, assim, e de uma frustração totalmente minha, né? Totalmente minha. E hoje, realmente, assim, ela é a mulher que eu queria que ela fosse pra mim, mas porque eu corrigi uma coisa Corrigiu, é. minha. Porque você exatamente tá essa frase. sendo- Tá sendo um homem, né, exato. também. E, Homem que- e É, da, o da homem, mesma forma, coisas ela vem melhorando, que ela vem vendo as coisas que ela até cobrava de forma intencional, que ela gostaria Intencional. que eu fizesse, entendeu? Então, realmente, é a conversa que você falou assim, tem que ser extremamente assertiva. É muito Comunicação assertivo, aham. assertiva e Comunicação os dois assertiva. E a entendendo as estratégia? necessidades dos dois. E a estratégia dos dois é, lados, cara, né? De João, algum você tá trabalhando demais. Como que dá pra você continuar tendo sucesso, satisfação Sim. e a gente, né, conseguir ter família, por exemplo, né? É a Exato. estratégia que o casal É, precisa a ajustar. estratégia, exato. Ou é que, isso aí. ou que o adulto sozinho precisa ajustar, né? Não necessariamente isso está ligado só com relacionamento. Relacionamento. Às vezes a gente Sim, precisa olhar pra mas nossa ele vida e também, falar, exatamente "Pô, para o que que eu isso. preciso ajustar nesse negócio? É. Pô, fazendo isso daqui que tá totalmente disfuncional por conta de uma coisa que, por exemplo, se eu for solteiro, né? Trabalho pra caramba, não tô nem vivendo minha vida. Não tá funcional esse negócio aqui. Como que eu posso ajustar de um jeito que seja saudável pra mim, né? Eu crio uma estratégia inteligente para que eu consiga ter mais plenitude. Porque o que é a plenitude, né? É eu entender não, eu satisfazer a maioria das minhas necessidades físicas, fisiológicas e emocionais e começar a viver a vida de um jeito mais, não que é mais tranquilo, mas mais leve. Mais leve, né? A plenitude é isso. Então eu passo a me sentir atendido em todas as necessidades, ou na maioria delas. E isso faz com que eu tenha uma vida mais tranquila, mais leve mesmo. Uma plenitude, um negócio estranho. Não é todo mundo que consegue sentir. Porque muitos vivem buscando uma tentativa frustrada de evitar um sofrimento, atender necessidades através de estratégias cagadas. Aí fica se Errando. Aí vem os enfim. excessos, vem os erros que a gente comentou até agora. Uma curiosidade que eu tenho, Gabriel, você atende quem te procura mais, homem ou mulher? Olha, já foi muita mulher. É. Né? Já Os foi homens, assim, eles já foi- eram mais resistentes, Eles assim, estão eram, perdendo um aham, pouco isso ou eles não? eram mais resistentes, aí quando eu raspei a cabeça, que hoje eu tô com cabelo. Gente, é incrível. É pior que verdade, é real. verdade. É. É bizarro como foi a agenda, assim, em 2022, eu raspei a cabeça. A partir de 2022, mais ou menos no mesmo mês, assim, um mês depois que eu raspei a cabeça, produzindo Começou a vir conteúdo, mais. claro, tudo, Certo. começou a vir mais homem, bateu, chegou 50-50, né? Metade de homem e mulher. Teve um período que foi mais homem do que mulher, que foi surpreendente, mas justamente por quê? Por causa do Por posicionamento. causa do posicionamento, né? Mas assim, hoje é meio a meio, hoje vai Certo. bem equilibrado. Tem mês que vem bastante mulher, depois tem outro mês que vem bastante homem. Sim. Vem bem equilibrado mesmo, hoje é tranquilo. Bacana. Mas antes era só mulher. Antes, assim, no começo, nos primeiros Mas 4 aí- anos Imaginava, de trabalho, os primeiros ali, assim, né? Os primeiros anos, 4 né? anos de trabalho foi só mulher. É. Sim, tipo, era um volume absurdo de mulher. Em estatísticas, assim, as mulheres quais em comum, assim, muito similar, quais são as dores que elas têm e em comum as dores que os homens têm. Mulher, me senti insuficiente, inferior e incapaz. Né? Então, a mulher geralmente vem com isso e aí vem os problemas, pode ser num relacionamento, pode ser num trabalho, mas esses sentimentos de autoestima, muito relacionado à autoestima mesmo. O homem já vem muito com problema de estresse, então muito explosivo, raiva e pornografia, masturbação, Alguns vícios. alguns vícios, Alguns isso, geralmente vícios, né? relacionado. E trabalho também, já tem bastante workaholic. Workaholic, né? Ali que trabalha demais e aí muito parecido com o que você falou. Né? Então, mas claro, que aí se pegar o sintoma, que aí já não é mais relacionado ao homem e mulher, é crise de ansiedade e ansiedade. Aí já no caso e procrastinação. acomete geral, né? Que aí é Isso que eu ia falar, acaba levando para ansiedade, crise de Isso, ansiedade, exato. depressão e tudo mais. Exato, mas a depressão é mais difícil de chegar. Eu até atendo, mas é mais
desafiador, porque o depressivo ele já meio que desistiu, né? Ele É. demora pra buscar É uma difícil, ajuda. é mais Às vezes difícil ele o tratamento, chega lá, né? ele entende o tratamento, mas ele não tem a decisão de tomar. Ele não Porque tem a ele já acha decisão, que tá né? tudo Porque perdido. já tá Normalmente ele é perdido. mais demorado o tratamento também, né? Ele demora mais para poder ter o resultado, né? Esperado. Porque geralmente falta energia, né? Falta engajamento, assim. O cara quer sair, mas não sabe, não é o cara sofrendo de ansiedade. Meio que você já desistiu dele. Ele desistiu dele, isso. Sim, ele já entregou os pontos, né? E Já, só entendeu? funciona, né? A hipnoterapia Né. só funciona se a pessoa tá decidida, porque Sim. depende muito dela, É. né? Com certeza. É autoterapia, né? Não tem, Com não tem certeza. milagre. Não é eu Não estalar dá os milagre, dedos não e é falar, instalar, né? Exato. tá, esquece disso daí, Exato. pronto. Não, é muito mais complexo, né? Então preciso Não. do engajamento da pessoa. Precisa da decisão. A decisão da pessoa fazer o melhor dela na sessão. Como eu já falei, não, sessão difícil, desafiadora, mas que resolve o problema se a pessoa realmente estiver ali disposta, cara, muito rápido. Perfeito. E Isso aí é uma terapia breve, né? São três a Três a 5 quatro, sessões, né? dependendo. Isso aí. muito bom. Pessoal, a gente vem se encaminhando para o final do nosso episódio, maravilhoso, inclusive. Mas uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, que realmente o intuito desse podcast da VS é enaltecer tanto os alunos quanto os profissionais, os empresários, as pessoas que estão aqui nessa nossa família, nessa nossa academia. E gostaria do depoimento de vocês, do que é e o que vem sendo a Academia VS Gold para vocês, na vida de vocês, no trabalho de vocês, no dia a dia. Então, pra gente é muito importante, porque realmente, assim, aqui nós vemos vocês, novamente, mentes brilhantes, conhecimentos maravilhosos, e é exatamente isso que a gente quer fazer. A gente quer levar e mostrar que o ambiente de academia não é apenas a questão da estética, mas aqui tem muito conhecimento, tem espiritualidade, tem pessoas que estão aqui para nos elevar em todos os sentidos, né? Então, gostaríamos que vocês compartilhassem conosco. Primeiras damas? Não, Ou- não pode. pode ser eu? Cara, eu treino aqui há 2 anos e meio, mais ou menos, né? E quando eu entrei na academia a primeira vez ali, provavelmente foi para uma aula, eu acho que eu paguei uma avulsa aqui, eu fiquei surpreso. Falei, meu Deus, cara, como que eu demorei para conhecer a academia, né? Eu já treino há muito tempo, então, falei, meu, como que eu não tô treinando aqui? Logo depois já fechei aqui o plano. E, cara, a academia é sensacional. Tem uma estrutura, né, surpreendente. Vou te falar assim, já treinei em muitas academias fora daqui de Londrina e difícil bater a VS aqui. Eu treino sempre de manhã ali, então é legal que eu sempre venho no mesmo horário e passei a conhecer várias pessoas, né? Como eu sou comunicativo, então eu chego na academia, tem muita gente que eu conheço. Muitas vezes eu revezo o aparelho com um cara que eu converso e fiz amizades aqui na academia. Então, realmente faz parte, né, do meu dia a dia, acordar às 5h10 da manhã, 5h30 no máximo, vir para academia, e faz parte da minha rotina, né? Às vezes eu tomo banho aqui, às vezes não, mas com certeza faz toda a diferença. E claro que toda a estrutura, todo o atendimento, tudo que possibilita aqui com os aparelhos e tudo que tem, com a estrutura mesmo, é sensacional. Fantástico. É isso. Bom, faço das minhas palavras em relação à academia, mas a estrutura da academia, tudo, né? Mas aqui, pra mim, foi um pouco também pro lado emocional também, porque é tipo uma ferramenta de transformação também que eu sinto, sabe? Porque aqui eu também me sinto confiante, é onde eu aprendi a me analisar, me observar, me amar, me admirar. Então, além de toda a estrutura que tem, que a academia oferece, né? Tem mais esse pontinho, né? Essa estrelinha a mais que me faz me sentir bem estar aqui, sabe? E também a estrutura, tipo, da academia e dos personagens ali também, dos instrutores também, ajudam muito a gente a se sentir assim, sabe? Então é muito massa, muito Fantástico. bacana. Bom. E, pessoal, aonde que as pessoas podem encontrar vocês mais ativamente, né? Os dois são muito ativos no digital, obviamente, mas para as pessoas acompanharem, acho que é difícil alguém aqui que não acompanha a Fernanda já, né? Mas Eu enfim. fui no quiroprata essa semana e falou, meu, você é famosa mesmo, hein? Porque essa semana aqui veio 3 pessoas que falou, não sei o que, porque ele já atende o Gabriel, Eu né? sei. Não, porque eu atendo o Gabriel, não sei o que, daí ele ia indicar o trabalho do Gabriel, ele falou, eu sei, o Gabriel, namorado da Fernanda? Eu conheço. Namorado da Fernanda. Então ele falou assim, fui indicar o trabalho do Gabriel, todo mundo já conhecia, porque era o namorado da Fernanda. Legal. Então, eu tô mais ativa, então, no Instagram, né? Eu trabalho como influenciadora já há 2 anos. Então, no Qual é o seu Instagram, Insta? Ferlarissal, @Ferlarissal, com L no final. E é onde ali a gente compartilha, né, bastante sobre o nosso relacionamento, sobre rotina de maternidade,
pessoal mesmo, estilo de vida, enfim. Muita dica de onde comer. Dica de onde comer bem. Bom, Agora treino, Agora dieta com treino, cãozinho. Isso mesmo. E o Um meu- estilo bom. de vida mais saudável, um lado de Isso aí. estilo de vida mais saudável por aqui também. E o meu Instagram é Gabriel Martins AG. Né? Lá você vai encontrar bastante dica de parte mais emocional, de relacionamento também, uma parte mais de disciplina também. Tô indo um pouco para esse lado agora, trazendo um pouco mais também do meu dia a dia, né? Que eu sou muito disciplinado, então ensinar um pouco as pessoas a serem disciplinadas e conseguirem atingir os objetivos. O exemplo arrasta, né? Perfeito. Exato, aí ó, tô tornando É isso ela aí. disciplinada, até conseguir nela. É isso aí. E para quem quer agendar uma sessão inicial com você, ali tem um link onde Lá a tem o pessoa link, pode isso, lá entrar em você vai ter contato. o link lá na minha bio, vai ter o site para você ter mais informações, você vai ver pelo menos ali uns 20 depoimentos que estão no site, fora os depoimentos do Instagram também. E aí você vai entrar em contato ali no WhatsApp, você vai falar com a Fer, clicando ela que lá vai já falar vai com você, ser vai te atender direcionado pra super mim. bem. Muito obrigada. Vai atender super bem. Não, aí vai ser direcionado pelo WhatsApp e a gente vai conversar ali, tirar as dúvidas também e já agendar uma sessão para essa transformação resolver, acontecer. né? Pessoal, primeiramente, então, agradecer vocês pelo tempo de vocês, pelo conhecimento que vocês trouxeram pra gente, tá? Então, nós da Vest Gold nos agradecemos, ficamos muito gratificados Perfeito. e esperamos em obrigado. novos papos. Sei que Isso. agora vocês vão terminar aqui, vão Vamos treinar. treinar, Treinar, é isso aí. Cavalinha pronta e- Camalinha já. Agradecer também o meu parceiro aqui, né, que estamos sempre juntos, do Obrigado, treinador João. É isso Guilherme aí. Félix. Obrigado, gente. E, Top demais. pessoal, olha que episódio maravilhoso, né? Então, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever tanto no canal do YouTube quanto no canal do Spotify também e ativar as notificações, porque sempre que você receber um episódio, né, sair um episódio novo, você vai ser um dos primeiros a estar recebendo. Então, ficamos com esse episódio maravilhoso e esse papo foi Gold. Até a próxima. É. Tamo junto, até. Valeu.